Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com QA. Hoje é uma segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Agora é meio-dia e 5. Parei agora para tomar o meu último café da manhã aqui, né? Eu preparo meu café geralmente cedo, né? No início da manhã e sirvo então a primeira caneca de café, né? E depois eu coloco o resto aqui nesse copo térmico, né? Que serve como se fosse a minha garrafa térmica e aí eu vou servindo, né? Durante o dia, né? Para manter ele quente. E bom, agora eu vou tomar aqui a minha última dose, né? Minha última caneca de café antes de comer alguma coisa. Tô adotando uma rotina aí de jejum intermitente, então eu não como nada pela manhã. Só bebo café, né? Tomo água, bebo café, mas não como nada, eu como só a partir do meio-dia. Então vamos lá. No episódio de hoje, eu vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês já, para explicar qual vai ser o vídeo ao qual eu vou reagir hoje, tá? Seguindo a tradição aí dos últimos vídeos, na verdade dos primeiros 2 vídeos dessa nova temporada, né, do Café com QA, eu tenho reagido a alguns vídeos da LumiStack, né, do canal LumiStack, reagindo então a entrevistas entre o mentor e o mentorado, né? E colocando algumas críticas, fazendo alguns comentários, algumas observações a respeito de alguns pontos que eu percebo, né, que são inconsistentes, que são passíveis de questionamento aí nesse vídeo. Então eu vou começar compartilhando minha tela aqui para mostrar para vocês qual vai ser o vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui então, esse é o Henrique, né, que é o Manny. Manny é o sobrenome dele Manieri, né? Então o apelido dele é Manny, mas em alguns grupos de TI, né, alguns grupos mais especificamente de QA, em que são feitas críticas, né, ao desse serviço prestado por ele para a comunidade de QA, já se utiliza o apelido Money, né, como uma referência aí a essa abordagem um pouco, eu diria assim, expendable, do filme Expendables, a gente traduziria para mercenário, né? Então, uma abordagem um pouco mercenária. E porque de fato é uma estratégia de marketing bem agressiva, baseada em promessas, né, que não são realistas, enfim, que são possíveis, mas não são prováveis, não se aplicam na grande maioria dos casos. Inclusive, nesse episódio eu vou reagir a um vídeo, mas depois eu vou mostrar como um extra um trecho de um outro vídeo em que fica bem claro que mesmo dentre o grupo de mentorados dele, ele tem dificuldade de identificar casos em que houve sucesso de acordo com a promessa que ele faz de um emprego rápido com um salário alto, né? E ele deixa isso bem claro em um comentário que ele tem dificuldade de encontrar casos. Então esse vai ser um extra, que vai ser já um spoiler de um outro vídeo ao qual eu posso reagir futuramente. Bem, então este é o vídeo dele. Deixa eu verificar aqui quando que ele começa quando que ele compartilha a tela e começa a mostrar então a entrevistada. É aqui aos 4 minutos e pouco. Bom, eu não vou reagir a todo o vídeo, não vou mostrar todo o vídeo, ou não vou gastar todo esse tempo. Na verdade, também vou colocar aqui com uma velocidade... Eu geralmente escuto ele em 2x, né, aqui, mas eu vou deixar em 1,5 para que vocês consigam prestar atenção. Deixa eu tirar essa música de fundo aqui, que eu estava escutando uma playlist aqui para foco, né? Eu uso uma técnica de concentração, de foco para trabalho, que é conhecida como Pomodoro, né? Existem vários formatos de Pomodoro, tá? Existe Pomodoro de 5 minutos, para uma daily, por exemplo, que são ciclos, né, de blocos de tempo de 5 minutos, e a cada 5 minutos, então, uma nova pessoa fala a respeito das suas atividades, etc. Assim a gente consegue limitar a duração de uma daily, né? Então pode ser usada essa técnica Pomodoro. Mas também para trabalho, para foco no trabalho, a gente pode usar um outro formato que é de 1 hora, né? Um bloco de tempo de 1 hora. Então a gente coloca um timer, trabalha por 1 hora bem focado, sem fazer nada além daquela atividade a qual nós nos propomos, né, a ter foco. E depois disso a gente faz um intervalo, que pode ser de 5, 10, 15 minutos, para tomar um café, tomar uma água, se alongar,
dar uma olhada nos e-mails, responder algumas mensagens, enfim. Depois a gente foca novamente, né? Bem, então eu estava escutando essa playlist aqui, que é uma playlist para sessões de foco, né? Esse tipo de música, assim, jazz, lo-fi, né? É bom aí para acalmar um pouco a mente. E, bom, parando a música aqui então e dando play. Enquanto eu vou iniciando aqui, logo em seguida eu vou compartilhar a tela, ou melhor, dividir a tela e mostrar um documento onde eu vou fazer anotações da mesma forma como eu vinha fazendo já nos outros episódios nos quais eu reagi a alguns vídeos. Então vamos lá. Olá, olá, galera. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas acho que agora tá tudo certo. Estão conseguindo me ouvir? Quem tiver no chat aí já manda um oi, manda um olá, fala que dá pra ouvir, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito boa noite, Vinícius. Como que você tá, meu querido? E aí, Yuri, como que você tá? Isabela também. Muito obrigado aí pelo feedback. A gente teve aqui uns probleminhas técnicos, mas tá tudo certo de agora, tá bom? Muito obrigado, pessoal, aí também do Instagram. A Jéssica tá aqui, o Felipe, muito obrigado. O Tim Marlon também tá aqui. Boa, 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 muito bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. Acho que tá bom o suficiente, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento. Aqui é a nossa segunda live de aquecimento, tá bom? É o aquecimento por quê? Para a Jornada do QA, o nosso evento que é 100% online, 100% gratuito. E se você aí que tá do outro lado, tá querendo aprender mais sobre a área de qualidade, quer conseguir entrar no mercado de QA, não se esqueça, a gente vai ter a nossa jornada do QA, nosso evento 100% online e gratuito. Lá você vai ter aulas para mostrar o passo a passo para você conseguir seu primeiro emprego em QA em 3 meses com um salário de 4 mil reais e trabalhando remotamente, tá? Essa é a ideia. A gente quer mostrar para vocês tudo possível, né? Dentro desses dias, inclusive na jornada do QA vai acontecer nos dias. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, a estratégia dele é essa, né? Então ele promove periodicamente, né? A cada talvez 2, 3 meses ele faz mais um lançamento do curso dele, que ele chama de mentoria, mas é um curso, né? E essa estratégia de lançamento ela é bastante conhecida, né, dentro do marketing digital, no mundo dos infoprodutos, né? Então ele tem um infoproduto, um produto de informação, um produto educacional, ele quer vender esse produto, ele promove uma série de lives, né, que na verdade essa jornada ela não é composta de lives, na verdade, tá? Os aquecimentos são live, que é esse vídeo aqui, tá? Então esse vídeo é um aquecimento, isso é live. Então tem pessoas online ali, ele trata inclusive essas pessoas como se estivesse tratando com crianças, né? Parece o Felipe Neto da QA, da QA não, de QA, né? Da área de QA. Então ele fala, oi turminha, ai probleminhas técnicos. Não tem problema usar diminutivo, mas a forma como ele se refere às pessoas, a forma como ele trata as pessoas, eu não tenho nenhuma crítica a um tratamento mais carinhoso, mais amistoso, né? Mas eu percebo uma série de detalhes na forma dele de se comunicar que parece até uma infantilização, quando na verdade ele está se referindo a pessoas que são aspirantes a uma profissão, né? São aspirantes a profissionais de QA, querem entrar na área de QA, querem se desenvolver na área de QA, ou seja, o assunto é profissional, ele está tratando com pessoas provavelmente grande maioria adultos, né? Talvez tenha algum adolescente ali querendo já entrar na indústria de TI, né, pela área de QA, mas na grande maioria acredito que sejam adultos, que sejam profissionais, que estão aqui buscando um objetivo profissional, e eu acho que a abordagem poderia ser um pouco mais séria, um pouco mais madura, menos infantilizada, né? Então, bom, essa foi só uma observação aqui que eu percebi agora, na verdade, né? E acho que é até meio que relevante para o assunto desse episódio, né, do React que eu vou fazer a essa live dele. Mas nessas lives de aquecimento, então, em algumas delas, ele entrevista mentorados dele, né, que foram membros, então, da sua mentoria e que conquistaram um emprego, tá? E como eu venho destacando, né, nos episódios anteriores dessa temporada, uma série de inconsistências, de informações que são questionáveis, que são duvidosas, algumas que talvez eu poderia afirmar que são mentirosas, né, mas não vou me arriscar aqui a fazer afirmações que possam ser refutadas depois, né? Então, é só um questionamento, tá? Não é uma afirmação, é um questionamento. Será que são verdade algumas dessas informações apresentadas, né? Seja nos perfis do LinkedIn ou até mesmo nas falas durante esses vídeos aos quais eu estou reagindo, né? Então, vou continuar aqui, vamos lá. Nos dias 4, 6 e 8, tá bom? Agora de agosto. Então não perca. E como eu estava dizendo então, as lives de aquecimento são live.
mas a jornada do QA não é live. São vídeos gravados, produzidos, com uma série de cortes, mostrando depoimentos, que é para mexer realmente com a emoção, com o emocional, né, com eu diria assim, com o lado mais impulsivo, né, mexer com os desejos, com as ambições da audiência dele, para que essas pessoas comprem o produto dele, né? Que não é barato, né? Como eu disse para vocês aí, numa dessas edições, né? Num dos lançamentos de uma nova turma de mentoria dele, ele chegou a vender por um valor aí de mais de 400 euros, né? Mais de R$ 2.000, quase R$ 3.000. E mais recentemente agora com promoções, né? Então chegou aí a um valor menor do que isso, mas girando em torno aí desde pagamento à vista com desconto, com desconto adicional ainda para os primeiros inscritos, girando aí de 1.500 até 2.100, 2.000 e pouco, no caso de parcelamento, tá? Então, esse é o valor do curso dele, que ele diz que eu diria assim, a melhor opção, né, para entrar na área de QA, de acordo com as respostas que ele dá para algumas perguntas. Quando alguém pergunta se ele indica algum curso, ele diz que ele indica o dele, porque o dele é o melhor, enfim. Mas em muitos dos vídeos dele, né, eu diria que em quase todos os vídeos dele em que é mencionado o assunto certificação, ele diz que não vale a pena, que não é necessária, que se a pessoa tiver dinheiro sobrando e quiser fazer, legal, mas que ele não recomenda. E ele usa também esse argumento do custo, né, do preço de uma certificação aí em torno de 650 ou R$ 700. Ele acha isso caro, mas o curso dele, que custa 3 vezes mais, ele acha que é acessível. Então vamos lá. Eu continuo chamando de curso porque ele chama de mentoria, mas não é uma mentoria, é um curso, tá? Vamos lá. Eu vou tentar avançar um pouco aqui, já para o momento em que ele vai dividir a tela aqui com a convidada, tá? E aí eu vou também dividir a tela para mostrar o documento, onde eu vou fazer algumas anotações e onde eu já tenho alguns prints de tela, de algumas partes, né, da tela, do perfil do LinkedIn dessa convidada, que vai ser analisado aqui durante esse React, tá bom? Vamos lá. Vai ser um evento muito legal, se inscreva, tá na nossa descrição da nossa live, ou também nós vamos ter 10 isso. Nossa, a gente tá na nossa primeira live de aquecimento, quando eu vejo já tá na última. Todas elas, menos a de domingo, às 7h30 da noite, pra vocês poderem acompanhar, aprender mais sobre a área de qualidade, entender a trajetória de pessoas que estão no seu lugar aí, pessoas que às vezes são exatamente o momento que vocês estão. Tá certo? O Tim Malone perguntou aqui, as aulas vão ficar gravadas? As aulas do aquecimento vão ficar gravadas sim, tá bom? Do evento não, do evento vai ficar só disponível na semana do evento, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vai ser tranquilo pra vocês conseguirem acompanhar o evento, tá? Não se preocupem. Gostaria de trazer hoje, né? Então, assim, a gente vai ter essas lives de aquecimento, são 10 lives de aquecimento. Bom, então eu já vou começar dividindo a tela aqui, porque em seguida ele vai mostrar aqui a convidada. E já vou adicionar o blur aqui, né? Para manter o sigilo, né, da convidada que ele vai apresentar aqui no lado esquerdo da tela, né? Já vou deixar o blur aqui. Já vou avançar aqui para o momento em que ele traz a convidada. Aqui em torno de 4 minutos, né? Então vamos lá. Mais delongas, tá? Acho que eu já enrolei demais aqui. Vou trazer a Carol aqui só um minutinho. Vamos lá. Aí. Bom, e aqui eu vou começar a fazer algumas anotações aqui, tá? Do que é comentado, então, né? Do que é relatado aqui, o relato na live. Então vamos lá. Beleza, já tá aparecendo aqui. Opa, aí, agora sim. Carol, seja muito bem-vinda pra nossa live. A pessoa já tá conseguindo te ver, tá bom? Queria agradecer muito pela sua disponibilidade. E, poxa, vou pedir pra você se apresentar. Se apresentem pro pessoal, eles querem te conhecer. Oi, eu que agradeço estar aqui hoje. Meu nome é Carol, né? Eu tenho 47 anos. Eu tô migrando. Eu fiz a minha primeira faculdade, era de turismo. E eu, por 11 anos, eu tive uma loja de roupa feminina. Bom, então vamos lá. 47 anos, né? Então ela nasceu aí entre 1977 e 1978, tá? Vamos assumir aí esse intervalo. Então vamos continuar aqui no relato dela. Menina, aqui em Porto Alegre. E eu tive que fechar na pandemia, porque era uma loja de rua, de bairro, né? Precisei fechar, e aí fui atrás do que fazer, comecei a fazer uns cursos na área de TI. E aí, por questão estratégica. Opa, acho que deu uma travadinha aqui. Oi? Tava travando? Deu uma travadinha. Você tava falando, né, que começou a fazer uns cursos, e aí por estratégia. Eu fui fazer faculdade para conseguir uma vaga de estágio. Legal. Eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, me formei final de 2024.
e não consegui a vaga de estágio. Mas, então, hoje eu sei, até porque eu não consegui, porque eu tava bem perdida, não sabia nem pra que lado eu ia, nem que vaga, nem o que eu queria. E aí, até que eu achei, né, as lives do Mene, e aí eu disse, achei, é isso que eu quero. E até o Gustavo, quando eu comecei depois a fazer a mentoria, o Gustavo, meu marido, mas... Por Bom, estratégia. eu vou voltar aqui para destacar então as primeiras inconsistências ou os primeiros aspectos que vão ser relacionados depois com inconsistências, tá? Então vamos lá. Ó. Eu fui fazer faculdade para conseguir uma vaga de estágio. Legal. E aí fiz faculdade de análise de... Bom, ela descreve, né, com mais detalhes depois aí durante o vídeo, ela teve uma experiência de mais de 10 anos no comércio, tá? Ela teve loja de moda feminina e fechou por causa da pandemia. Isso ela já disse aqui alguns segundos atrás. Fechou por causa da pandemia e foi buscar o que fazer, né? Foi, então, fazer um curso, foi uma decisão estratégica, né? Então, de uma forma estratégica, ela escolheu um curso para entrar na área de TI. Ela vai descrever em seguida aqui que o marido dela já é um profissional de TI, provavelmente um desenvolvedor, e então ela escolheu um curso na área de TI, tá? Isso durante a pandemia. De desenvolvimento de sistemas, me formei final de 2024 e não consegui a vaga de estágio. Mas, então, hoje eu sei, até porque eu não consegui, porque eu tava bem perdida, não sabia nem pra que lado eu ia, nem que vaga, nem o que eu queria. E aí, até que eu achei, né, as lives do Mene, e aí eu disse, achei, é isso que eu quero. E até o Gustavo, quando eu comecei depois a fazer a mentoria, o Gustavo, meu marido, me disse, eu já tinha te falado, era a área de qualidade que eu tinha, de CQA, de testes, eu disse, não me falou, não com ênfase, então, porque eu não me lembro. Bom, então vamos lá. Depois, até no perfil do LinkedIn dela, a gente consegue perceber lá o período de formação dela, enfim, né? Então ela... Vamos dizer aí que um curso de ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, típico aí, com duração de 4 anos. Ela disse que se formou em 2024 e que o marido dela, né, já tinha falado para ela, quando ela descobriu a mentoria do Mene e ela comentou com ele sobre a mentoria, o marido dela disse, sim, eu já tinha te falado. E ela disse, não, eu não lembro, tu não tinha falado com essa ênfase. Ou seja, até o final de 2024, né, ou até ela se formar, até ela descobrir a mentoria do Mene, ela não sabia sobre a área de testes de software, não sabia sobre a área de QA, tá? Guardem essa informação que em seguida a gente vai perceber uma contradição. Continuando. Caraca. Aí eu me achei, assim, porque não é só código, não é só desenvolver, né? Tem outras coisas. Tu mexe com código, mas tu também tem pessoas que tu conversa, tem a qualidade, tu tem Processo, estratégia. isso. Poxa, isso é muito legal. E aí, no momento que eu descobri o que eu queria, que eu consegui, e aí eu entrei para a mentoria dia 7 de abril e dia 7 de julho foi o dia que eu recebi a minha proposta. Exatos emprego, né? 3 meses, né? Exatamente. Meu, a sua história, assim, galera, já conversei um pouquinho com a Carol, já dando spoiler aqui pra vocês, mas a história dela é muito legal. E Carol, vamos lá, né? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas inclusive, pessoal que está aí no chat, tá, galera? A gente vai responder as perguntas de vocês, talvez a gente não consiga responder. Bom, então vamos lá. Ela conseguiu um emprego, né? Vou colocar aqui na área de formação, vou colocar aqui a mentoria, tá? Ela entrou na mentoria em início em 7 de abril de 2025. E ela conseguiu o primeiro emprego em QA, início em 7 de julho de 2025, tá? E esse vídeo aqui, ele foi, essa live foi gravada, né, em 23 de julho, então ela tinha recém-iniciado, né, ou recém-recebido a proposta. Na verdade, ela disse que recebeu a proposta em 7 de julho, né, mas deve ter iniciado logo em seguida, enfim. Consigo responder a pergunta de todo mundo, né? Quando eu tô aqui com outra pessoa, eu acabo não conseguindo responder todos. Porém, perguntem, tirem as suas dúvidas, pessoal. A Carol, muitas vezes, ela esteve na situação, né? Ela estava na situação que você tá. Então, às vezes, você perguntar pra ela, tirar suas dúvidas, é justamente o momento, tá? Então, primeira coisa, Carol, eu quero saber um pouquinho mais de você. O que era a sua vida antes, né? Você falou que você fez turismo. Em que ano que você chegou a fazer faculdade de turismo? Eu me formei em 2001. 2001. Aí trabalhei em algumas agências, hotéis. Aí em 2010 eu já trabalhava em loja, eu tinha mudado o ramo, em 2010 eu abri a loja. Você abriu sua loja na sua Em cidade? Porto Alegre, Porto Alegre. Aí fiquei 11 anos com a loja. 11 anos? Na Caraca. pandemia, aí decidi fechar, porque aí durante a pandemia achei que não... Mas eu não sabia também quanto tempo. Bom, então é bem mais de 10 anos no comércio, tá? Ela disse que já trabalhava com comércio e aí em 2010 abriu a loja e ficou 11 anos com a loja aberta, então até 2021, né?
ia durar aquilo, eu tava, já vinha numa coisa que ficava fechado, né? Fechava, era obrigado a fechar as lojas, e aí depois abria, e aí até que eu decidi fechar. Aí eu tinha uma sócia também, tive que conversar com ela. Nossa. Mas aí comecei a fazer cursos na área de TI. Você Só falou assim, que vou tentar ir pra área de tecnologia. E aí você comecei chegou a fazer fazer uma curso faculdade primeiro. de tecnologia também. E aí fiz. Aí comecei em 2021. Eu comecei a faculdade. E aí era tecnólogo, na verdade, né? 3 anos. Fiz aqui e aí me formei no final do ano. E aí você se formou em 2024, final do ano de 2024. Final de 2024 agora. E me conta um pouquinho mais sobre isso, né? Poxa, você teve ali todo aquele momento, né? Assim, pandemia, acho que pra todo mundo, pra ninguém foi fácil, né? Foi difícil de formas diferentes pra todo mundo, né? É uma pena. Mas assim, se a gente for ver, pelo menos agora você está englobado nessa área de qualidade, o que é ótimo. Mas eu queria te perguntar, como que foi? Você falou assim, poxa, legal, vou parar de trabalhar com roupa, né, vendendo roupa, e eu vou tentar entrar no mercado de tecnologia. Vou fazer uma faculdade de tecnologia. Eu tinha o evento também do meu marido em casa, né? Legal. Na pandemia, acho que deu aquele boom também, né? Da área de TI, o pessoal começou home office, e acho que tinha muito recrutador atrás de gente, né? Da área de tecnologia. E aí meu marido começou a trabalhar para uma empresa americana, bem nessa época. Legal, ele começou a trabalhar para uma empresa gringa, e você falou assim, legal, parece interessante a área de tecnologia. Parece interessante. Aí comecei a fazer. Primeiro comecei o curso da programaria, que é um curso para mulheres de front-end, né? JavaScript, CSS, HTML. Bom, eu vou colocar aqui em experiência também, tá? Não é a experiência dela, mas eu vou colocar aqui, ó. Marido começou a trabalhar para uma empresa americana durante a pandemia, tá? Então, aparentemente, não era algo natural para ela, né? Trabalho remoto, trabalho para uma empresa estrangeira, enfim. Bem, fazendo um resumo aqui do que eu anotei até agora. Então, ela tem 47 anos, a formação dela na área de turismo, em 2001, né, chegou a trabalhar nessa área. Depois, durante a pandemia, quando ela fechou a loja dela, ela iniciou um curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que cursou de 2021 até 2024. Final de 2024 ela se formou. E a mentoria da Lumistec, a mentoria do Mene, ela iniciou em 7 de abril de 2025. Experiência profissional dela, então, mais de 10 anos no comércio, tendo sido, então, proprietária de uma loja ou sócia em uma loja de moda feminina de 2010 a 2021. Fechou por causa da pandemia. E aí ela disse que estava buscando o que fazer, né? Estava querendo descobrir, querendo encontrar o que fazer. E aí resolveu cursar, estrategicamente, então escolheu aquele curso de análise e desenvolvimento de sistemas para entrar na área de TI, que era a área na qual o marido dela já trabalhava. E ele chegou a sugerir para ela, então, a área de testes de software, né, a área de QA, e só quando ela descobriu a mentoria da Lumistec, ela comentou com o marido a respeito disso. Ele disse para ela, sim, eu já tinha te falado, e ela disse, não, eu não lembro. Né? Enfim, então em 2025, quando ela descobriu a mentoria da Lumistec, 2025 ela descobriu sobre a área de QA. Tá? Eu vou, talvez, pular aqui um pouco mais para frente aqui no vídeo, pular um pouco mais dessas falas dela aqui, que agora não vão agregar tanto, né? Deixa eu... Vou avançar alguns trechos aqui, tentando ir direto para, talvez, para o final aqui, alguma informação mais relevante, e vou para o LinkedIn dela. Fazendo uns cursinhos, assim, eu disse, mas e aí, como é que eu vou entrar na área? Eu vou fazer uma faculdade para eu conseguir entrar, porque com a idade que eu tinha, né? Eu tinha mais de 40 anos já. E aí comecei a faculdade, mas fiquei muito perdida, assim como eu te disse antes. Assim, eu não conseguia, eu estudava, mas eu não conseguia enxergar onde é que eu ia colocar aquilo ali na prática, porque eu estava aprendendo, e foi a faculdade inteira, assim. E aí você, por exemplo, então... Eu achei... Pode falar. Achei a mentoria no Instagram e disse, é isso que eu quero, eu vou entrar na mentoria, e assim fez todo sentido pra mim. Foi o que mudou, assim, deu uma virada de chave. Poxa, porque não é só também a parte técnica, eu acho. Eu acho que o geral da mentoria ajuda muito, assim, tudo. Poxa, dá uma geral do que a gente vai fazer na prática, no trabalho. Tem a parte do currículo, a parte do LinkedIn, né? Tem a ajuda ali no Discord, de tu tirar dúvidas, e tu vai vendo o que tu vai trabalhar, o que tu precisa. E foi, assim, foi o contexto todo, eu acho que me fez ver e ir atrás do que eu queria. E quando você... Era eu... É interessante que não só ela, mas todos os mentorados entrevistados, né, praticamente todos, eles sempre comentam e destacam um dos aspectos talvez mais importantes, né, para eles, que é currículo e LinkedIn. Né? Então ela já diz ali, foi a virada de chave, na tua mentoria tu fala ali o que a gente vai fazer no dia a dia, enfim, né, que é óbvio, e o currículo e LinkedIn. Quando na verdade, se é um curso que ele chama de mentoria, então, né, que é Guardiões da Qualidade, né, acho que é esse o nome do curso dele. Ele deveria focar mais em assuntos técnicos,
fundamentos da área de testes de software, fundamentos de QA, né? Ferramentas e a parte técnica. E isso deveria chamar mais a atenção dos mentorados. E não currículo e LinkedIn. Currículo e LinkedIn é uma consequência, né? Currículo e LinkedIn vai refletir aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles já tiveram de experiências práticas, seja através de voluntariado ou através de qualquer outro tipo de atividade aí, né? Como, por exemplo, a atividade que ela usa no perfil do LinkedIn dela, que é justamente a que eu mais questiono, que é atuar como um freelancer, né? Como, através de uma empresa de crowd testing, né? Mas vamos seguir aqui então. Eu até que eu enxerguei que eu estava perdida até o final da faculdade, por isso eu não tinha conseguido nada ainda, né? Então, no final das contas, você fala assim, poxa, eu vou entrar numa faculdade pra eu poder conseguir entrar no mercado de trabalho, de tecnologia, acho que faz todo sentido. E, galera, só pra deixar claro aqui, ótima decisão da sua parte, Carolina. Porque quando você tá querendo entrar numa área nova, fazer a faculdade voltada pra aquela área faz todo sentido. Até porque você nem sabia o que você queria fazer dentro de tecnologia, né? Sim. E eu queria saber, poxa, você sentiu que o que a faculdade, o que você esperava da faculdade, você sentiu que ela entregou pra você o que você precisava pra entrar no mercado de trabalho, não seja como dev, né, ou qualquer coisa dentro da área de tecnologia? Não. Não, eu não me arrependo de ter feito, porque eu Perfeito. acho que se eu não tivesse feito, esse início seria bem mais difícil para mim. A Justo. parte de automação, eu ia ter que estudar muito mais. Esse inicinho ali, o básico, é bem mais simples para quem já tem um pouquinho, né, de base. Legal. Então, Ajuda com uma acho bagagem, que, né? Experiência é experiência, né? eu acho que eu não. Bom, aqui já começa a se tornar, eu diria que até vergonhoso, né? O tipo de comparação, o tipo de abordagem, o tipo de comentários que eles começam a fazer aí, comparando, né? Ele começa a fazer uma pergunta aqui, né? E grande parte das perguntas que ele faz parecem ser nesse sentido, né? De comparar algo, como uma certificação, uma graduação, com o curso dele, tentando desvalorizar a certificação, desvalorizar a graduação, para ressaltar mais os valores que ele tenta transmitir, né? Através da apresentação do produto dele, né? Da mentoria dele. E aqui, quando ele pergunta para ela se ela sente que a graduação ajudou, né? Enfim, ela diz que não, que talvez tenha ajudado um pouco, né? Porque pelo menos ela tinha alguma base. Mas, poxa, convenhamos, um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Tecnólogo não é um bacharelado, não é uma licenciatura, ele é um curso focado na prática, é quase que um curso técnico, tá? Mas é um curso de graduação, um curso de nível superior. Análise e desenvolvimento de sistemas, ele forma desenvolvedores, tá? Forma analistas de sistemas, desenvolvedores. As atividades de automação de testes nada mais são do que desenvolvimento, programação. Se ela entende que grande parte das vagas da área de QA requerem conhecimento de programação para automação de testes, o fato de ela ter se formado em análise e desenvolvimento de sistemas vai ser uma peça-chave, vai contribuir muito com esse aspecto da carreira de QA, o aspecto da automação de testes, mas não só isso, entender arquitetura, entender processo de desenvolvimento, tudo isso com o que um profissional de QA tem que lidar no dia a dia, certo? Então, eu acredito que esteja subvalorizada a formação, a graduação dela aqui nessa pergunta e nessa resposta, nesse comentário que está sendo feito a respeito da graduação, né? Eu acredito que nesse caso a graduação agrega muito. Se fosse qualquer outro curso, aí tudo bem, não tem relação com a área de QA. Mas análise e desenvolvimento de sistemas eu acredito que tenha sim. Existem outros cursos de graduação na área de tecnologia que têm talvez mais relação com a área de QA, né? Eu mesmo, por exemplo, me formei em gestão de TI. Eu entendi que gestão de TI talvez fosse me ajudar mais na minha carreira, porque era mais multidisciplinar, não focava só em análise e desenvolvimento de sistemas. Na verdade, eu iniciei 4 graduações, né? A terceira foi análise e desenvolvimento de sistemas, mas no segundo semestre eu decidi que não era aquilo que eu buscava, eu não queria tanto foco em desenvolvimento, eu queria algo mais multidisciplinar. Eu queria ser um profissional no formato T, né? T-shaped. Inclusive, uma postagem recente no Instagram da QA, onde eu falo a respeito disso, né? T-shaped é o formato, né, o perfil de carreira de um profissional que tem um conhecimento horizontal, um conhecimento amplo, né, e superficial em muitas coisas, mas se aprofunda em uma área específica, né?
Então eu posso conhecer sobre muita coisa da área de tecnologia e me aprofundar na área de testes de software. Por isso é um T, né? Pense na a linha superior, né, de um T, a letra T maiúscula, né? A linha superior, então ela tem uma superficialidade não muito ampla, né, mas tem uma certa largura, né? Cobre algumas áreas e se aprofunda em uma linha só, né? Bem, vamos lá. Eu não me arrependo, mas não entrega o que a gente espera, né? Não vai te botar com prática, experiência para trabalhar. Bom, então ela está dizendo aqui que a graduação não entrega o que ela espera e que não vai dar prática e experiência para trabalhar. E o curso da Lumistec? Dá prática e experiência para trabalhar? Entrega o que se espera? O que ele vende é uma promessa milagrosa. Um emprego em 3 meses, ganhando 4 mil reais. Será que entrega isso? Né? Bom, Assim, a faculdade ela é bem acadêmica, né? É óbvio, ela é sensacional, ela vai te ensinar que nem parte de programação. Pra quem faz ADS, pô, o pessoal normalmente aprende a programar. E aí, pra começar a trabalhar como QA, nossa, vira baba, né? No final das contas, trabalhar com Mas automação, né? aí tu começa, já tem Não- uma basezinha ali, não é? Legal. Bom, pelo menos ele deu uma corrigida aqui, né? Deu uma aliviada no tom. Eu tenho percebido também que o conteúdo dele, o material dele, tem se tornado um pouco mais leve com relação a essas promessas milagrosas depois que eu comecei a fazer críticas, né? E para quem não acompanhou aí, né, coisas que eu já comentei em outros vídeos, enfim, ou para quem não faz parte dos grupos da comunidade da QA, inclusive deixo aqui o convite, né? Acabei de comentar sobre uma postagem no Instagram da QA, então eu posto quase que diariamente lá no Instagram algum conteúdo, né, a respeito da área de QA, alguns conteúdos mais relacionados a fundamentos mais teóricos, outros práticos de carreira, enfim, sobre meu dia a dia, né? Não é tão lifestyle, mas às vezes eu comento ou eu menciono alguma coisa relacionada à minha experiência, minha carreira, enfim, né? Então, fica aqui o convite, né, para seguirem o perfil da QA no Instagram, se inscreverem aqui no canal do YouTube, isso é bastante importante, né? Nós temos hoje 444 inscritos, tá? Eu não tenho focado tanto em divulgar, né? Então, eu acredito que o que foi obtido até agora é um crescimento orgânico, mas eu gostaria de ver esse canal chegando aí aos primeiros 1.000 inscritos, por exemplo, né? E depois criar outras metas e outros objetivos. Mas, então é interessante perceber que eu venho comentando, né, nos vídeos dele, nas lives, participei de algumas lives fazendo perguntas e eu comecei a ser bloqueado. Então, eu tenho a minha conta do Google, né, minha conta pessoal, e eu tenho a conta da QA. Eu tive as duas contas bloqueadas no YouTube para fazer comentários, né, tanto no chat durante uma live ou comentar nos vídeos, tá? Então, eu não consigo comentar nos vídeos dele no YouTube, não consigo enviar perguntas nos chats, porque eu fiz isso algumas vezes e deu para perceber que ele perdeu a linha, ele não conseguia argumentar. Eu fazia questionamentos sobre coisas que estavam sendo ditas por ele ali na live e que não tinham consistência, né? Então eu fazia uma pergunta e ele se perdia, né? Perdia a linha, inclusive ficava nervoso, tremia, gaguejava, enfim, bastante curioso, né, esse tipo de comportamento. E aí eu comecei a ser bloqueado. Eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, tenho o perfil da QA, os dois também são bloqueados para fazer comentários nas postagens da Lumistec. E no LinkedIn eu também fui bloqueado por ele, tá? Então eu já começo a perceber que esse tipo de indicativo, né, de ter sido bloqueado em praticamente todas as redes sociais em que ele compartilha conteúdo, é um indicativo, então, de que aparentemente eu estou sendo percebido como um desconforto, né? Então, os questionamentos, as perguntas, as críticas que eu faço, e agora, nos vídeos que eu estou publicando no canal da QA com reacts, né, as entrevistas dele, tá ficando bem claro para mim que ele tá percebendo isso como algo desconfortável e tá tornando um pouco mais leve o tom dele, tá? Ele tá pegando leve essas promessas que ele fazia de uma forma categórica. Ele dizia: qualquer pessoa vai conseguir um emprego em 3 meses com 4 mil reais de salário. Agora ele diz: eu te ajudo a possibilidade de conseguir um emprego. Então agora ele está pegando um pouco mais leve. Mas ainda considero inadequada essa abordagem. Fazer esse tipo de promessas eu acho bastante inadequado. Mas então é isso, fui expulso, né? Aliás,
fui bloqueado de quase tudo. No próximo vídeo eu vou contar para vocês sobre como eu contratei o curso dele e fui expulso em 24 horas, tá? E não tendo feito nada ilegal, fui ameaçado pelo jurídico dele, tá? Que eu acredito que tenha escrito um e-mail usando o ChatGPT, tá? É bem provável, mas sem nenhum embasamento jurídico. Na verdade, eu poderia responder ao jurídico dele, né? Poderia responder aquele e-mail com embasamento jurídico. Consultei o meu advogado a respeito disso e tenho embasamento jurídico e tenho total tranquilidade, né? Tô com a consciência tranquila de que não fiz nada ilegal, que foi o quê? Parte do conteúdo disponibilizado no curso dele, na verdade é um vídeo de boas-vindas, onde não tem conteúdo nenhum, ele só agradece, né? Então, um trecho desse vídeo eu publiquei em um grupo meu, tá? Um grupo que eu administro, ou seja, não foi publicado de forma aberta na internet, é um grupo meu, e para um público específico, fazendo um comentário, uma crítica, uma brincadeira, uma piada sobre aquele vídeo de boas-vindas, tá? Para dizer para eles que eu tinha comprado o curso. Basicamente foi isso. Só que provavelmente um dos membros desse grupo no WhatsApp é um intruso, que deve ser aluno dele, mentorado dele, e essa pessoa que eu suspeito que seja um intruso, então, me fez alguns ataques no servidor do Discord dele, tá? Onde foi feita uma pergunta a respeito de um determinado assunto, bem específico, bem técnico, a respeito de design patterns. O instrutor do curso dele respondeu, e respondeu utilizando uma informação relacionada a design patterns, que não é a recomendação oficial do site da Cypress. Então, eu fui lá e complementei, dizendo que, na verdade, a informação oficial no site da Cypress, que é a ferramenta de automação de testes que ele utiliza, né, que ele ensina no curso dele, a recomendação oficial no site é a utilização de outro design pattern. E lá eles explicam por quê. Então, eu fiz uma contribuição, né, com um complemento ali, uma informação complementar a respeito de um assunto que estava sendo discutido num grupo, né, num canal do Discord, do servidor do Discord dele, e a pessoa que eu suspeito que seja um intruso no meu grupo de WhatsApp da QA começou a me fazer ataques, tá? Me xingar, sendo desrespeitoso, contrariando, inclusive, as regras do servidor do Discord dele. Então, essa pessoa deveria ter sido expulsa, né? Mas quem foi expulso fui eu, que não fui desrespeitoso em nenhum momento, tá? Então, claramente, ele percebeu quem eu era, né? Que mentorado era esse que estava respondendo ali. Ele conseguiu ligar, né, o nome à pessoa, ou me reconhecer até pela foto de perfil ali no Discord, e me expulsou do curso usando o argumento de que eu teria divulgado conteúdo de propriedade intelectual, conteúdo protegido por direitos autorais, tá? Então, ele me expulsou do curso com esse argumento, ressarciu o meu pagamento, enfim, né? Mas essa foi a experiência que eu tive. Eu entrei no curso para entender melhor como era o curso dele, para poder criticar com propriedade, né? Para não ser baseado só em achismos, né? Embora eu já tenha recebido depoimentos e informações compartilhadas por outros mentorados dele, que são membros da QA também, e que se arrependem, né? Algumas pessoas, inclusive, relatam que tentaram fazer o cancelamento, tentaram ser ressarcidos com relação ao pagamento, tiveram esses pedidos rejeitados, né? Então, se sentiram lesados, tem reclamações no Reclame Aqui, né, a respeito do curso dele, todos dizendo que não é entregue aquilo que é prometido, né, que é muito superficial, que não é um curso bom, não vale o que cobra, enfim, tá? Então essa foi a experiência aí de ter sido expulso do curso que eu contratei e que eu tinha todo o direito de participar da discussão ali no servidor do Discord, como qualquer membro, como qualquer mentorado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, esse servidor do Discord, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tinha o link dele. Deixa eu ver se é este aqui. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma anotação disso em algum lugar aqui. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que fazem parte, né, do
do servidor do Discord dele. Acho que é esse aqui o link. Ah, não, o convite expirou, tá? Mas quando eu acessei, tinha mais de 950 membros, tá? Então, mais de 950 mentorados, mais de 950 alunos. Será que todos eles conseguiram emprego em 3 meses? E ele tem dificuldade, como eu vou mostrar para vocês, em encontrar um case para compartilhar nas lives dele. Bem, vamos lá. Continuando. Legal. Não é assim, eu tinha Java, né, na faculdade. Mas é bem mais difícil Java. Agora tu olha Cypress, o Robot mesmo, que eu comecei a dar uma olhada agora. Achei bem mais simples até que o Cypress, né? Então, tem muita gente que fala isso pra mim. Mas ele não é, ele é super simples mesmo. O Robot Framework, ele não é difícil. Mas, ó, então vamos lá. Beleza, aí você entrou na faculdade, pô, vou tentar entrar na faculdade pra entrar no mercado de tecnologia. Provavelmente você devia estar mirando num desenvolvimento ali, né? Porque era o que seu marido fazia, né? É o que todo mundo fala da área de tecnologia, né? Ninguém fala sobre as outras áreas, parece que só existe desenvolvimento, né? Mas, quem entender em que momento, né, você falou que você viu o Manny no Instagram, em que momento você falou assim, eu acho que eu vou seguir o que esse maluco tá falando ali no Instagram. Esse cara parece que tem alguma coisa pra dizer. Não, foi a partir das lives, era de aquecimento mesmo, que eu assisti, e até eu acho que tu deu alguma coisa de automação em alguma live. Sim. Bom, então ele basicamente resumiu aqui, né, o que eu havia resumido antes já. Ela decidiu entrar na área de QA, né, decidiu entrar na área de tecnologia através da graduação dela, que ela iniciou em 2021 e concluiu em 2024, e disse que não conseguiu, inclusive nesse vídeo, se não me engano, ela comenta que não conseguiu nem estágio. Então é interessante uma graduação em que a pessoa se forma e não tem estágio. Talvez não seja um requisito obrigatório nessa graduação, nessa instituição onde ela cursou, né, esse curso de graduação, mas geralmente tem um estágio, né? Então ela não teve nem estágio. Então se formou no final de 2024, sem ter tido nenhuma experiência com tecnologia, tá? Muito menos com QA. Bom, eu vou pular rapidamente aqui alguns trechos, só para confirmar se era isso que o vídeo tinha para apresentar, e em seguida vou analisar o perfil dela no LinkedIn para apontar algumas inconsistências. Vamos lá, então. Na jornada... É isso, eu quero entrar na mentoria e entrei, e o negócio de fazer todo o passo a passo ali, de começar pelo LinkedIn, aplicar para as vagas, e é bem isso, né? Funciona muito. E aí, não sei se eu já posso contar, mas o que Não, pode. Assim... Bom, então ela foca de novo, né? Começar pelo LinkedIn, já começar a aplicar para as vagas, funciona muito. Então, ela já diz que é assim que o curso começa, né? Ele começa já dizendo para focar no LinkedIn e aplicar para as vagas. Foi o que ela fez, né? Você pode... Não, pode estar tranquilo, né? Até que eu tô olhando aqui o pessoal falando assim, poxa, o Dave aqui falou que eu iniciei em TI, computadores, eu tenho 37 anos, tenho chances nessa área? Com toda certeza. O Ronaldo falou, eu tenho 50 e eu quero muito. Querer muito faz muito parte de você conseguir, tá? E, ó, a Isabela falou, mas ok, eu tô nessa, fazendo 27 anos e iniciando do zero. Olha que legal. Então, pessoal, é muito bom a gente ver isso. Não é tarde nunca pra começar uma faculdade, né? Você viu que, nas lives não, né? Você chegou a me encontrar no Instagram, viu que você participou do nosso evento, provavelmente funcionando a automação, tudo. E você falou, poxa, acho que é pra mim. Ou você falou assim, acho que QA é pra mim? Você falou assim, o que fez você se identificar com a área de qualidade? Eu acho que, eu não vou lembrar exatamente, assim, mas eu acho que eu devo ter me identificado muito contigo, né? Com a tua didática. E porque eu gostei muito das lives e decidi que eu queria fazer a mentoria. Mas a partir do momento que eu entrei na mentoria, que eu realmente, assim, eu gostava, eu comecei a gostar de estudar, de pegar a prática ali de todo dia, né? De assistir. Então percebam que ela cursou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, com o objetivo de entrar na área de TI, né, 4 anos estudando. É um curso de tecnólogo que dura 3 anos, mas então ela provavelmente fez menos disciplinas, né, por semestre, então levou 4 anos. E chegou ao fim do curso, como ela mesma disse, há instantes atrás, ela disse que não sabia por onde começar, não sabia onde aplicar aquilo, né, no mercado profissional, estava perdida. E aí, vendo propagandas dele no Instagram e assistindo lives de aquecimento, assim como essa aqui, ela se identificou. Então dá para perceber que ela não se conectou com a área de QA pelo conteúdo, né, pelo conhecimento técnico, pelos fundamentos. Ela se conectou com a promessa, porque o foco dele é a promessa, né? Nas lives de aquecimento, em que ele deveria focar mais em mostrar as ferramentas, mostrar o conhecimento, mostrar os conceitos e os fundamentos, ele mostra de forma muito superficial e o foco dele é na promessa, tá? Então ele tenta deixar as pessoas
iludidas, maravilhadas, encantadas, né, digamos assim, hipnotizadas pela promessa da facilidade. Não precisa, ele sempre se resume, né, em comentários que giram em torno disso. Não precisa saber quase nada, não precisa graduação, não precisa certificação, não precisa inglês, basta querer, né? Ele disse aqui, tem que querer, né? Ter a vontade, tal. E ele vem de uma promessa, tá? Então, vou avançar aqui, vamos Assistir, lá. porque eu acho que Poxa, que legal. É ser didático. Porque mas eu agradeço muito isso, tá? A didática. eu ia acompanhando e aprendendo. Poxa, que legal. E eu agradeço muito isso, tá? A didática, assim, eu vou ser bem sincero, eu me esforço pra caramba pra tentar fazer ser didático. Porque Mas é bom. eu sei o quão importante é, né? Pra todo mundo aí, né? Eu vou tirar um pouquinho o foco da programação no começo, porque apesar de criar, você não tem desafio. E o que, sinceramente, desbloqueou pra mim programação. Programação no começo, pra mim, foi um grande desafio. E o que, sinceramente, desbloqueou pra mim programação foi QA. Louco, né? Porque apesar de QA você não trabalhar necessariamente com programação, as coisas que ele vai fazer, mas isso acaba sendo mais simplista, é muito. Parece que a área de QA pro Manny foi talvez um bot salva-vidas, né? Porque ele também estudava para se tornar desenvolvedor, teve dificuldade, e aí ele encontrou em QA uma alternativa. Não tem problema nenhum a pessoa não conseguir se tornar desenvolvedor, ter dificuldade com desenvolvimento e buscar uma alternativa, né? Mas quando a pessoa se posiciona como um profissional de referência em uma determinada área, né, um especialista em uma determinada área, e vende um curso nessa área, ele não deveria divulgar isso como uma alternativa, né? Assim como está ficando bem claro aqui, né, que para quem interpreta, né, o que ele está dizendo, ele teve dificuldade com o desenvolvimento e buscou uma alternativa em QA, né? Ou encontrou uma alternativa em QA. Talvez ele não tenha buscado, mas encontrou, né? É muito mais fácil do que eu achava que era realmente, né? Então é muito legal ver você falando isso também. Poxa, eu tava lá, eu achei que eu precisava de um caminho, eu vi que a área de qualidade fazia sentido, eu gostei da didática da Lumstack. Beleza, vou seguir com tudo, tio. A fazer seguir. Na sua faculdade, você não tinha que depois que você começou a fazer mentoria, você começou a fazer sentido pra você. Você falou assim, nossa, se eu soubesse disso antes. Na verdade, eu acho que a faculdade tem muito pouco de qualidade, né? Ou quase nada. Isso é verdade. Então, eu acho que também ela não te mostra todas as áreas que a área de TI abrange. Tem que ir muito atrás. Eles te dão. Olha, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu sei qual é a faculdade onde ela cursou, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o conteúdo do curso dela. É um tecnólogo. Deixa eu ver se é isso aqui. Matriz curricular. Tá, então vamos lá. O curso dela é esse aqui, ó. Análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, modalidade à distância. Ela diz que não tem testes, né? Que vê muito pouco de qualidade. Então vamos lá. Estou pesquisando aqui por teste. Já achei 2 resultados aqui. Vamos ver o primeiro. Aqui o segundo. Cadê o primeiro? O primeiro está aqui, ó. No terceiro módulo, né? Terceiro bimestres 5 e 6, processos de teste de software. Deixa eu dar um zoom aqui. Um pouco mais. Então tá aqui, ó. Terceiro módulo, bimestres 5 e 6. Então isso é terceiro semestre, né? Bimestre 5 e 6. Tá aqui, ó, processos de teste de software. E o segundo resultado no quarto módulo, bimestre 7 e 8, novamente, processos de teste de software. Então, aqui tem 60 horas, aqui também 60 horas. Deixa eu ver se não é... tá repetindo, na verdade, né? Aqui são 2... Aqui é para quem ingressa no primeiro semestre, aqui é para quem ingressa no segundo. Mas, enfim, tem lá processos de teste de software, 60 horas. E agora, qualidade, tem gestão e garantia da qualidade de processos, mais 30 horas. Mas ela diz que vê muito pouco. Então, só aqui tem 90 horas. Talvez veja mais conteúdo teórico, conteúdo de fundamentos, de conceitos, do que é visto no curso do Manny, né?
Mas voltando aqui. Então, umas pinceladas de cada coisa ali e tu te vira pra te ir atrás. Meu Deus, não sei. Tu te vira pra ir atrás do que tu quer. E foi mais ou menos isso que aconteceu pra mim. Porque se a pessoa entra pra ser dev e a pessoa já quer, já tem uma experiência, já sabe, é mais fácil quando tu tá fazendo uma faculdade de tecnologia, né? Mas Perfeito. não é bem isso que tu quer, tu tá um pouco perdido, que eu acho que foi o meu caso. E aí, Perfeito. quando eu achei a área de qualidade, eu acho que daí eu me encontrei. Poxa, que legal. E assim, eu vou falar isso, tá, galera? Ela fez a DS, eu fiz ciência da computação, ela fez a DS tem pouco tempo, né? Eu fiz a ciência da computação tem algum tempo, né? Eu fiz entre 2013 e na área, né? E QA, mas, cara, a faculdade de. Eu não conheço. Exato. Então, o Amadeus, Bom, eu tô tentando avançar aqui para quando ela fala sobre o processo seletivo. Vamos lá. ele falou que a universidade, ela só tem. É isso, quando você vai estar nas redes, ela perguntou, não precisa nem tecnologia, nunca vou falar que faculdade. Até o QA, né? Ah, sobre QA começou. 3 meses. Exatamente. Eu É sou verdade, da exatamente 3 sete- meses. eu sou da turma de abril, né? A gente começou dia 7 de abril. Parabéns. E é isso, galera. Você vê que não tem segredo, né? Começou a estudar. Eu queria até entender um pouquinho mais. Quando você começou a estudar, dentro do que você começou a estudar, quais foram as suas maiores dificuldades para aprender sobre, até mesmo sobre tecnologia, né, na sua faculdade, e sobre QA, quando você começou a estudar sobre QA? Eu acho que, como eu já tinha passado pela faculdade, quando eu comecei na mentoria, acho que se tornou um pouco mais fácil, né? Porque tem mais teoria também, que a gente é mais fácil de aprender, eu acho. O que eu acho que agora, eu tô um pouco, que agora eu cheguei na última módulo do Postman, que eu acho que foi o que eu tô um pouco confusa ali, que eu não sei. Talvez seja um módulo mais curto, que não tenha, né, tanta prática, assim, e eu não foquei muito, porque aí eu já recebi a proposta, eu vou trabalhar com outra ferramenta, né? Bom, ela está dizendo aqui que teve dificuldade com Postman. Para quem não sabe, Postman é uma ferramenta para testes de APIs, tá? E é uma ferramenta com uma interface visual bastante intuitiva. Não é como uma IDE, né, um ambiente integrado de desenvolvimento que abre lá um editor de código e a gente tem que ficar programando a nossa automação só com código. É uma interface bem intuitiva, a gente cria coleções, né, collections, com requisições, e essa requisição tem os campos para preencher. Então, um campo onde a gente coloca o endpoint, que seria a URL, o endereço que a gente quer chamar, né, ou ao qual a gente quer enviar uma chamada, uma requisição. Depois a gente coloca a gente configura os headers, né, os valores dos headers, escolhe que headers a gente precisa enviar na nossa requisição, coloca ali os headers, escolhe o método, né, que a gente quer utilizar para fazer a requisição ao servidor, coloca o corpo da requisição, que é um trecho de código, geralmente em JSON, né, depende da API, mas geralmente JSON ou XML, né, e esse é o único código que a gente precisa escrever numa requisição, basicamente. E depois na aba de testes, nós criamos algumas asserções usando JavaScript, mas é muito simples, muito acessível, bastante básico. E ela está tendo dificuldade e está dizendo que é um módulo curto que não vê muita coisa. Então, por aí a gente já vê o nível, né, de profundidade que tem nesse curso dele. Vamos lá. Né, que é o Robot Framework. E aí eu meio que parei e já parti para estudar o Robot. Legal, Então, mas perfeito. acho que o que eu mais tive dificuldade foi o Postman. Não sei se é mais difícil mesmo ou não, ou é uma coisa minha. Depende. Acho que é coisa de cada um. Tem gente que fala que, pra mim, teste de API é porque você acha que talvez não tenha se habituado tão bem, mas pra mim, teste de API com Postman é a coisa mais gostosa que tem pra fazer. E eu tenho muito mentorado que fala assim, nossa, eu adoro Postman, foi tão fácil aprender a trabalhar com teste de API. Assim, eu não me aprofundei também muito, né? Não cheguei a trabalhar com Cypress, mas me parece uma ferramenta simples, né, da gente aprender. Comecei agora o Robot também. Me parece mais simples do que o Cypress ainda. Bom, basicamente, né, o curso dele ensina Cypress e Postman. E ela não se aprofundou nem em Cypress nem em Postman. Então, ela começou o curso dele, focou no LinkedIn, conseguiu entrevistas e foi contratada, né? O Robot Framework, pra quem não sabe, é uma ferramenta de automação também. E assim, se você... O Robot Framework, a graça dele é que ele é um... eu não sei se eu vou chamar ele de middleware, mas ele é um framework que ele fica no topo da ferramenta de automação que você está usando. Então, Robot Framework, você nunca usa ele sozinho. Ou você usa ele com Selenium, ou você usa ele com Playwright. Né? Eu não sei se ele integra com algum outro tipo de teste de ferramenta de automação, mas essas são as principais. E Atom também, né? Para testes mobile. Eu acho interessante que até a forma como ele se refere às ferramentas, talvez ele está tentando tornar isso mais acessível para leigos, né? Que é o público dele. Geralmente a audiência dele é composta de pessoas que querem entrar na área de QA, então são leigos, né? Então ele fala aqui sobre middleware. Bom, quem é leigo não sabe o que é um middleware, né? Mas ele explica, então, que o Robot Framework seria um middleware, mas na verdade o framework, ou melhor, o projeto de automação que nós criamos, utilizando esse framework, ele precisa dessas ferramentas, não é um middleware, tá?
Então, vou dar um exemplo aqui de uma solução técnica que pode ser adotada para automação de testes web, por exemplo, utilizando Selenium WebDriver com TestNG ou JUnit e escrito em Java, por exemplo. Então, Java é a linguagem de programação, certo? Então, eu vou executar isso usando uma máquina virtual Java, uma JVM. Eu vou rodar isso em Java, né? Ou utilizando um servidor de build como o Maven, por exemplo, para rodar o meu teste, né? Então, eu posso querer fazer o build, compilar, né, o meu projeto para rodar em qualquer ambiente com uma JVM, né, com uma máquina virtual Java, ou rodar dentro da minha própria IDE, né, ou rodar em um ambiente virtualizado, um container, né? Posso criar um ambiente containerizado lá utilizando o Docker, por exemplo, né? Numa pipeline, enfim. Mas então eu tenho a base, né, do meu projeto é Java, usando um servidor de build ou rodando em uma JVM. Só que a implementação do meu projeto de automação, ela precisa de duas coisas. Eu preciso de algo que vai operar o meu navegador, né, que vai executar um clique, que vai preencher um campo, que vai capturar uma informação de algum elemento da minha interface web, de algum web element, né? Essa ferramenta é o Selenium. E eu preciso de outra ferramenta que ela é responsável por orquestrar a execução dos testes, fazer o setup, né? Executar passos antes dos testes, depois dos testes também, outros passos são executados, eventualmente acionar uma outra biblioteca do meu projeto para geração de relatórios, fazer as asserções, né? E isso é o TestNG, ou JUnit, ou NUnit, que são os frameworks de testes. Geralmente são mais voltados para testes unitários, porque o foco deles é teste, é agrupar os testes em suítes, é executar de forma paralela, enfim, tem uma série de annotations, né, de uma série de recursos que a gente pode utilizar do framework de testes. Mas os testes que ele está operando, orquestrando, eles precisam se comunicar com a interface web. E para isso eu preciso do framework de teste web, que é o Selenium WebDriver. Então são os WebDrivers em geral, né? Bem, vamos continuar aqui. Mobile. Mas ele é feito pra ser simples. Tipo, ele foi feito pra abstrair tanta facilidade. Beleza, tudo isso aconteceu. Em qual momento... Eu queria saber qual foi, além da coisa mais difícil que você aprendeu, qual foi o seu maior desafio dentro desses 3 meses, buscando vaga, indo atrás? Aí, olha, eu não vou te dizer que foi um desafio, assim, porque eu acho que as coisas começaram a fluir. A partir do momento que eu descobri o que eu queria, nada foi tão difícil, assim. Caraca. Eu acho que as coisas começaram a se tornar mais fáceis a partir do momento que eu comecei a fazer a mentoria. E isso daí, galera, galera, é justamente esse Felipe, que também faz parte de software, é isso. Cara, é até de parabéns aí. Ele veio te parabenizar, ó, parabéns pela migração, Obrigada. e bem-vindo à área de qualidade de software. É isso aí, parabéns. Obrigada. Ó, e, Carol, é porque você sabe. Não é por mim, é por ti isso, né? Né? Pô, eu já fui, Carol, legal. Tem uma rasgação de seda aqui, como a gente chama. Vamos lá. Beleza, então, cara, é até difícil fazer pergunta pra você, porque você fala assim, não, pra mim foi tranquilo, sim, não, tava no foco ali, já fui. É porque você sabe. Não é por mim, é por ti isso, né? Não, mas eu tô te falando, é porque você sabe o quão difícil são as áreas em volta. Né? Pô, eu tenho absoluta certeza que deve ter sido dificílimo manter uma loja durante 10 anos e no final das contas ter fechado ela. Isso é difícil, né? Isso é complicado. Trabalhar sendo empreendedor, principalmente, isso é difícil. No Brasil, isso é difícil pra caramba. Aí você vê uma área que ela tem toda essa abrangência que ela tem. Tem pessoas entrando no mercado independente da idade, né? Poxa, gente, de verdade, se falar pra mim que idade é um problema, eu não sei muito bem. Inclusive, com 47, então não é filho. Que legal. Tem uma coisa ali que é. Porque foi um pouquinho diferente. Na verdade, eu não tinha. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Eu tava. Agora ela vai começar a descrever o processo seletivo dela. Olhem que interessante a abordagem que ela adota. Como que você foi encontrada? Porque foi um pouquinho diferente, né? O jeitinho que você foi encontrada, né? Eu tava aplicando para as vagas, né? E eu não, na verdade, eu não tinha. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. É ter uma organização das vagas que tu tá aplicando, uma planilha, um template, depois no Notion eu fui ver, mas eu não tinha. Quando eu comecei a aplicar, sei lá, tinha aplicado para 20 vagas e não sabia nem para que vaga eu tinha aplicado. E aí eu recebi. Ou seja, ela criou o perfil dela no LinkedIn, currículo, ou atualizou, enfim, e saiu aplicando para as vagas. Será que ela... Bom, ela vai dizer logo em seguida que ela não sabia nem qual era o requisito da vaga. Será que ela estava aplicando para as vagas às quais ela tinha um perfil adequado? Né, aos vagas a cujos requisitos ela atendia,
né? Então vamos continuar aqui. Eu recebi um e-mail Esse é o foco, esse é o foco. recebi um e-mail de uma recrutadora e a vaga era para estágio. Daí eu olhei, daí eu até, o que eu faço? Até mandei, né, pro meu marido, será que eu aceito, né? E na época você não tava mais fazendo faculdade, né? Quando você recebeu essa Não, proposta. eu tinha me formado no final do ano passado, né? E aí ele disse, não, aceita, faz a entrevista, e daí durante a entrevista tu fala pra ela. Perfeito. Não tá fazendo, ver o que acontece, né? E aí eu fiz a entrevista, falei com ela, e aí disse dela, não, a princípio eles já sabem, né, disso, porque me passaram teu currículo pra eu entrevistar, e aí ela me disse, me passaram 15 currículos pra eu entrevistar, então eles já sabem que tu não tá mais fazendo faculdade. E eu até antes da entrevista, entrei em contato com a minha faculdade na IAD, né, e ela disse que não necessariamente, eles iam mudar a forma de contratação. E ó, vamos lá, galera, medo de uma pessoa mais nova pegar seu... E aí ela me disse, ela tinha 47 anos, né? Porque tu vai ter muita coisa pra ensinar. Ou eu comentei que tinha filha, agora não lembro se eu falei, ou ela me perguntou, e aí ela me disse que ela não tinha gerenciar desafios, e depois na última entrevista com o diretor de tecnologia, né, experiência, consegue gerenciar desafios. Nossa, isso é muito legal. E, Carol, eu queria te perguntar mais uma coisa. Você fez a entrevista, foram quantas etapas? Foram 3 etapas, essa primeira que foi com a recrutadora, aí eu passei pra entrevista técnica, aí foram 2 devs e um PO que me entrevistaram. Legal. E aí teve, na entrevista técnica, eles me pediram para criar 5 cenários de teste, eles me deram ao vivo o site da empresa, aí me deram uma tela lá, pediram para eu criar um cenário, me fizeram perguntas assim, tipo, se acontecesse de eu reportar um bug e o dev me disse que não aparecia na tela para ele, como é que eu ia lidar com isso. Entendi. E foi tudo ao vivo, assim, né? Você chegou, pergunta, eram 2 devs e um QA, né? Legal. Ele era PO. Hoje ele é PO. Ele era QA na empresa, mas hoje o cargo dele é PO. Legal, entendi. E aí depois, por fim, eles me pediram para fazer uma automaçãozinha também. Me deram um outro site e me pediram para eu criar 3 automações dele. E você fez ao vivo mesmo? Sim. Aí no finzinho eu tava terminando ali, mas ele disse, não, tá ótimo já, o tempo tá esgotado. Aí eu achei, não consegui, né? Não consegui nem terminar. O nervosismo bate nessas horas no ao vivo, é complicado. Então olha que interessante, ela diz que 5 cenários de teste, né, foram solicitados ali, que ela criasse 5 cenários de teste durante a entrevista técnica. Perguntaram ali como ela lidaria, né, no caso de dificuldade de reprodução de um defeito reportado, né, como ela lidaria com o desenvolvedor. E depois pediram para ela fazer uma automaçãozinha, né? Pediram para eu criar 3 automações, ela diz. Depois ela diz que não conseguiu terminar porque o tempo estava esgotado, mas disseram que estava ótimo, tá? E assim, quantas pessoas ela falou que você estava concorrendo ali? 15. 15 pessoas. Então assim, quem, no final das contas, que foi a contratada das pessoas, que eram 15 pessoas, que era para um estágio, e você nem estava mais apta a ser estágio. Eles olharam para as 15 pessoas que eles entrevistaram, eles pegaram justamente a pessoa que talvez a grande maioria de vocês acham aí que está em desvantagem. É verdade. Será que é desvantagem mesmo? O mercado, gente, ele tá precisando de pessoas que entendem de qualidade, que querem trabalhar com teste de software. Então, se o seu medo... Então vamos lá, ele diz que o mercado está precisando de pessoas que entendem de qualidade e que querem trabalhar com teste de software. Será que essas pessoas que estão entrando no mercado entendem de qualidade de software ou apenas querem trabalhar com teste de software? Porque uma pessoa que contrata um curso, que vende uma promessa milagrosa, que diz que em 3 meses tu vai ter o primeiro emprego na área de QA ganhando R$4.000. Será que essa pessoa realmente entende de qualidade? Né? Mas ele diz aqui que o mercado está precisando de quem entende e quer trabalhar. Né? Eu acho um pouco contraditório com o que ele pratica. Medo ai meu Deus, eu não vou encontrar trabalho. Não, a área de tecnologia, no geral, é muito boa com vagas, tá? Mas a entrevista, eu acho que as entrevistas em si, eu acho que é bom mesmo fazer até pra isso, pra te saber mais ou menos o que tu... Porque na hora tu sabe que depois da entrevista eu vi que coisas básicas eu não tinha domínio, mesmo os cenários de teste ali, que era uma coisa super simples, eu fiquei nervosa, né, meio me embananei. Às vezes não é nem falta de domínio, mas é não estar preparado pra aquilo, né, naquele momento. Pois é, então ela tá dizendo aí que é bom fazer entrevista pra saber mais ou menos na hora, né, como vai ser, enfim... Ela está dizendo que tem que fazer entrevista para praticar entrevista. Não está errado, tá? Mas eu acredito que a gente tem que fazer entrevista para praticar entrevista, para praticar processos seletivos, né? Praticar como desempenhar o papel de um candidato numa entrevista, praticando em processos seletivos aos quais nós estamos aderentes ao perfil da vaga, tá? Do contrário, a gente vai participar de um processo seletivo,
não vamos ser contratados na grande maioria das vezes, porque não somos o profissional que aquela vaga tá buscando, e vamos só tomar tempo daquele profissional de recrutamento, daquele recrutador, daquela pessoa de RH que está realizando o processo seletivo. E vamos tomar a oportunidade ou a vaga de um outro profissional que estava adequado àquela vaga, mas talvez não tenha um marketing tão bom, né? Marketing pessoal tão bom, talvez não tenha um currículo ou perfil no LinkedIn tão chamativos, né? Que chamem tanta atenção, porque talvez não sigam aí as práticas sugeridas pelo MENI, né? E depois ela diz aqui o seguinte, ó, que coisas básicas ela não tinha domínio. Cenários de teste, que era uma coisa simples, ela ficou nervosa e se embananou, né? Aí ele diz que não é falta de domínio, é não estar preparado para aquilo naquele momento. Mas se um profissional de QA, uma pessoa que se diz profissional de QA, não está preparado para responder sobre cenários de teste numa entrevista, então não deveria estar fazendo essa entrevista, porque é isso que se espera, né? Mas vamos seguir. Mas eu acho que às vezes a gente passa muito batido numa coisa que a gente acha, é tão simples isso, e vai lá pra automação Perfeito. direta que tu acha que é difícil e deixa o mais básico de lado, e não é. E ele é importante também, né? Perfeito. Então isso Não, na muito- entrevista me mostrou isso, né? Eu voltei a recomeçar os estudos e focar mais no processo em si todo, né? eu tenho mais uma pergunta pra você. Na verdade, tem mais duas perguntas, tá? Inclusive, galera, nosso tempo hoje tá acabando, ele tá um pouquinho mais curto, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, já adicionem aí no chat que eu vou perguntar pra Carol. Carol, a minha pergunta é: você conseguiu essa vaga? Foi pelo LinkedIn mesmo? Que você conseguiu? Você deve ter se feito em alguns lugares, mas foi pelo LinkedIn? Aham. Olha, eu não vou te dizer com certeza, porque como eu não tinha esse gerenciamento das vagas, Uhum. eu não tenho certeza se foi pelo LinkedIn, porque até eu participo hoje também de uns grupos de WhatsApp, Telegram, que mandam vagas de QA. A única coisa que eu lembro é que a aplicação foi direto no site da empresa. Ah, Não sim. foi, mas não foi Google. Entendi. Mas eu não sei se eu achei diretamente no LinkedIn, vou ficar te devendo. Perfeito. Mas isso perfeito. eu acho que é uma dica, assim, para as pessoas terem essa organização, né, de o nome da empresa, os requisitos, porque eu não sabia nem os requisitos da vaga mais, quando ela tinha me mandado. Aí, durante a entrevista com a recrutadora, ela me passou os requisitos da vaga e foi que eu estudei depois para a entrevista técnica um pouquinho. Que legal. Boa, perfeito. Bom, então tá aqui, né? O que eu havia comentado antes. Ela não sabia nem os requisitos da vaga, ela perguntou para a recrutadora durante a primeira entrevista. E depois, se vocês tiverem acesso a esse vídeo aí e perceberem que ela descreve, né, no início do relato dela a respeito do processo seletivo, ela descreve que a recrutadora se identificou com ela, basicamente, né? Porque tem a mesma idade, né? Enfim. E aí ela estudou e se preparou para a entrevista técnica com base nos requisitos que foram passados para ela. Bom, a próxima pergunta que ele faz aqui, eu nem vou passar, vou pular direto eu já vou direto pro LinkedIn aqui, porque basicamente ele pergunta para ela se ela faria alguma coisa diferente, se ela tivesse que voltar do zero e para fazer melhor, né? Ela diz que teria focado no processo todo, né? Não ir direto para automação, mas estudar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, de testes de software, né? Só que é uma contradição porque antes ela diz que não tinha visto muita coisa, né? Nem sobre Cypress, nem sobre Postman. E aqui ela diz que que teria focado no processo todo e não ido direto para a automação. Mas se ela foi direto para a automação, como que ela diz que não viu quase nada de Cypress e Postman? Então ela não viu quase nada de nada nesse curso. Tá? Essa é a conclusão que eu tiro. Bom, eu vou maximizar agora a tela aqui do LinkedIn, ou melhor, a tela do Google Drive, onde eu tenho essas anotações, sobre o perfil do LinkedIn dela, tá? Mais uma vez, assim como eu... Deixa eu tirar aqui o blur. Assim como eu coloquei o blur ali para preservar a identidade dela, repito, o meu objetivo aqui não é atacar ela, não é prejudicar ela profissionalmente, desejo toda sorte. Nesse caso, eu repito o que eu já disse num vídeo anterior, eu desejo sorte, porque sucesso é resultado de quem faz as coisas corretas da forma correta, quem tem persistência, quem tem trabalho duro. O sucesso é consequência. Quem não faz tudo isso depende de sorte, precisa ter sorte, né? Porque tá apostando com a própria carreira, né? Mas vamos lá, então. Então, até por isso, eu também não vou mencionar aqui o nome dela, não vou abrir o perfil dela para não expor, mas eu tirei screenshots, né? Isso aqui são imagens que eu capturei do perfil dela no LinkedIn. Então, o headline, que é aquela frase que aparece embaixo do nosso nome no LinkedIn, ela diz Software Quality and Testing Analyst. Depois, Manual Tests, Cypress, Postman, Test Automation, Agile.
Ela já deixou claro na entrevista aqui que viu muito pouco de Cypress e Postman, né? Que teve dificuldade com Postman. Mas ela coloca aqui como, no headline, os destaques dela, né? Depois ela diz aqui, ó, que tem um diploma, né? Tem uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. E é apaixonada sobre qualidade de software, que ela descobriu em abril, né? E gravou esse vídeo em julho, então fazia 3 meses, com um foco em garantia de qualidade e testes. Interessante que ela diz aqui, eu sou apaixonada em qualidade de software e o foco em teste e garantia de qualidade, que é qualidade de software, né? Então, um pouco redundante. Eu tenho me dedicado a estudar tanto teste manual como automatizado, aplicando conceitos de engenharia de software e metodologias ágeis. Eu tenho conhecimento em Cypress, Postman, APIs, teste de software e Scrum. O meu objetivo profissional é trabalhar como um QA Engineer, garantindo a entrega de sistemas robustos, confiáveis e de alta performance. Eu quero ajudar companhias de tecnologia a atingirem padrões de qualidade altos, ou de alta qualidade, através da automação de testes e práticas de melhoria contínua. Eu estou constantemente melhorando os meus skills técnicos e ativamente buscando a minha primeira oportunidade na área para colocar tudo que eu aprendi em prática. Então aqui ela já se contradiz. E me surpreende que recrutadores não prestem atenção nesses pequenos detalhes que mostram inconsistência, que mostram eventuais mentiras, né? Então aqui ela está dizendo, eu estou buscando a minha primeira oportunidade. Mas, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, né? Aqui na experiência dela, ela então fala da experiência atual, né? Quando eu capturei esse screenshot, então já foi agora, né? Recentemente, já tinha completado 3 meses, então, desde julho, né? Julho, agosto e setembro, então foi agora em setembro. Na verdade, foi final de agosto. Não, já foi início de setembro. Deixa eu ver. Exatamente, foi na semana passada. Já foi em setembro. Porque a última semana de agosto eu estava pensando em criar esse material, comecei a tomar algumas notas, né, para esse vídeo. Já estava planejando gravar esse vídeo, na verdade, fiquei ausente aí, um pouco ausente nas últimas 2 semanas. A última semana de agosto foi a semana do meu aniversário, eu tirei férias, fui passar uma semana de férias, né, viajando. Eu estava na ilha de Chipre, né, que é uma ilha ali do Mediterrâneo, que fica ao sul da Turquia, sudeste da Grécia, né? E é uma ilha que é metade cipriota, né? Que é uma cultura de origem grega, e tem uma parte da ilha que foi invadida pela Turquia lá em 1974, se não me engano. Mas bem interessante, uma viagem bem bacana. Eventualmente eu produzo algum conteúdo aí de lifestyle nas próximas viagens. Agora no final do mês, inclusive, tem a Oktoberfest em Munique, na Alemanha. Então eu estou planejando fazer uma viagenzinha de carro aí, pegar a estrada e curtir essa festa lá. Bom, então ela tem aqui a experiência atual, né? Nessa empresa aqui, que foi a empresa que ela descreveu ali, o processo seletivo, ela foi contratada por essa empresa, mas ela diz que antes disso, ela teve uma experiência de 2020 a 2025, uma experiência de 5 anos e 8 meses, como um freelancer, tá? Um testador freelancer da Testbirds, que é uma empresa alemã. Diz aqui que participou de testes exploratórios e funcionais de várias aplicações web e mobile, como um tester freelance tester, né? Um freelancer da plataforma Testbirds. Identificou bugs, criou relatórios detalhados e contribuiu para enhancing, seria melhoria, né? Não sei se dá para traduzir como melhoria. E é um aprimoramento, né? Daria para dizer assim. Deixa eu até pesquisar rapidamente aqui como que a gente traduziria enhancing. Enhancing meaning. Deixa eu ver. Intensificamento, aumento. Um aumento, daria para dizer então.
aumentando a usabilidade dos produtos testados. E aí, né? Acho que esse aqui era o principal objetivo dessa live, era chegar nesse ponto. Ela disse que foi o primeiro emprego, aqui mesmo, né? Meu objetivo estou constantemente melhorando os meus skills técnicos e ativamente procurando a minha primeira oportunidade na área. E aí, em seguida, ela diz que trabalhou durante quase 6 anos como tester. Então, isso aqui eu não vou ser cuidadoso, tá? Eu acho que a paciência, né, a educação, enfim, tudo tem limite. E é necessário ter paciência, ser educado, ser cuidadoso, quando faz sentido. Aqui, eu não tenho problema nenhum em dizer que isso aqui é mentira, tá? Mentira. Não estou sendo mal educado, não estou sendo arrogante, nada disso. Eu estou constatando um fato, né? Existe uma mentira aqui. Ou ela mentiu no LinkedIn, ou ela mentiu na live do Manny. Então, existe uma mentira. Por quê? Porque são duas informações referentes à mesma pessoa que não se encaixam, tá? Não se encaixam, né? Essas duas informações. Então, temos aqui um caso de mentira. Ou o perfil no LinkedIn é falso, né? Falso no sentido de que traz uma experiência falsa, ou para reforçar a tese do Manny de que qualquer pessoa sem experiência consegue o primeiro emprego, ela omitiu essa experiência. Eventualmente ela tem essa experiência, mas na live do Manny ela não contou essa experiência justamente para dar a entender que qualquer pessoa sem experiência consegue. Tá? Não acho que seja o caso, eu acho que a primeira hipótese é a correta, que essa experiência é uma mentira. Tá? Então, te peço desculpas, Carol, se eu tô parecendo arrogante, tá? Não é o meu objetivo aqui é mostrar inconsistências e fazer críticas e ataques ao, vamos dizer assim, ao responsável por promover isso, tá? Que é o Manny, tá? É o Henrique, é a Lumistec que vende isso, dessa forma, né? Bem, esse era o conteúdo que eu tinha para essa live, tá? Para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não vou cortar, não vou editar. Assim como tá esse vídeo, eu vou fazer upload, eu vou publicar ele agora, tá? Vou encerrar a gravação aqui já, 1h17 de gravação, né? Então, estou encerrando a gravação, vou fazer o upload desse vídeo já para o canal. E espero que vocês entendam o meu objetivo aqui, tá? Que é de esclarecer justamente qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de suspeita que exista com relação a esse tipo de abordagem, esse tipo de promessa, é mostrar que existe sim algo de errado, existem inconsistências, existem informações falsas, e tudo isso tem que ser observado, tá? Quem está assistindo às lives do Manny, né, as lives de aquecimento, e está ficando encantado com tudo isso, mas não conseguiu conectar todos os pontos, eu já deixo 2 pontos de observação aqui, tá? Primeiro, quem se propõe a se tornar um profissional da área de qualidade de software tem que entender que o profissional da área de qualidade de software ele é curioso, ele verifica, ele checa, ele compara, ele pesquisa, ele se aprofunda, ele vai atrás da causa raiz. Então, se algo não está se encaixando, tem algo errado. Né? Se tem orelha de porco, se tem focinho de porco, se tem rabo de porco, e provavelmente é um porco, né? Isso vai, de alguma forma, estar acessível de forma fácil, né? Vai ser fácil de buscar essa informação, vai ser fácil pesquisar. Vai lá no Google, coloca lá Lumistec Reclame Aqui, você vai achar, né? Pega a pessoa que está sendo entrevistada aqui, vai pesquisar no LinkedIn, vê se a história dessa pessoa é verdade ou não, vê se faz sentido, né, o que está sendo apresentado ali, tá? E praticamente em todas as lives dele ele fala coisas que são inconsistentes. E tudo bem, eu não estou exigindo nem cobrando perfeição, quem sou eu, né, para querer que alguém seja perfeito, mas alguém que vende um curso ou que chama de mentoria com esse tipo de promessa tem que ser pelo menos coerente com o que está dizendo, né? E isso não está acontecendo aqui, né?
Já trazendo um spoiler aqui para você sobre algo que está acontecendo aqui, tá? Eu vou de novo compartilhar minha tela. Dessa vez sem o blur. O que tem acontecido, tá, nos últimos meses aí, é que desde que eu comecei a me propor, através da QA, a oferecer alternativas de educação, tá? Porque existem alguns pilares dentro da QA, tá? A QA não é só uma comunidade de profissionais de QA. É um ecossistema que envolve várias coisas, dividido em pilares, tá? E existe comunidade, mas também existe conteúdo. Seja conteúdo mais leve, no formato de postagens no Instagram, alguns reels com memes, etc., né? Postagens no LinkedIn também, seja através de e-books, né, que são disponibilizados através da QA Academy, e que inicialmente tinha esse propósito, né, a QA Academy tinha o propósito de ser um marketplace, tá? E por market, entendam que existiria então a comercialização, né, de produtos, de infoprodutos, de e-books, cursos, mentorias, não só desenvolvidos ou oferecidos pela QA. Na verdade, eu comecei a criar alguns e-books para dar o pontapé inicial, mas não é esse o meu objetivo, tá? Sendo completamente honesto e franco aqui com vocês, meu objetivo não é gravar curso, não é vender curso, não me identifico com isso, tá? Sinto até um certo desconforto, tá, em oferecer alguma coisa, vender alguma coisa que eu tenho para mim com absoluta clareza e tenho consciência de que muitas pessoas entendem isso, mas buscam comodidade, né? Mas então a convicção que eu tenho é de que tudo que eu possa oferecer tem disponível na internet de graça, né? Gratuitamente. Qualquer pessoa que tenha um pouco mais de interesse em pesquisar ou disponibilidade, né, disposição para pesquisar e ir atrás da informação, vai encontrar tudo que eu posso oferecer. Tudo que eu posso vender tem disponível de graça na internet. O que as pessoas estão buscando é comodidade, tá? Então, o que eu me propus a oferecer através da QA Academy era um acervo, um catálogo, um local centralizado, onde nós encontraríamos tudo o que nós poderíamos precisar, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, o site da QA, onde nós temos aqui, ó, QA Academy, né? E eu tenho aqui uma imagem de um curso, né, que está sendo produzido através de gravação de aulas com uma turma de mentoria. Por que turma de mentoria? Porque eles são alunos de um curso, mas fora do curso, cada um deles tem mentoria individual, tá? São 3 sessões de mentoria individual focado em objetivos de carreira. Focada, né, a mentoria. Tem aqui imagem de e-books, né? Tem 3 aqui pelo menos, ó, Fundamentos de Testes de Software, Agile Testing e Selenium WebDriver com TestNG em Java, né? Então, eu apresento aqui no site da QA, a QA Academy, e clicando aqui em ver mais, vocês têm acesso à QA Academy. Antes, ela era só um local onde eu postava os produtos ali, tá? Postava, criava um post para cá, até vou mostrar para vocês aqui qual era a solução que eu usava para isso. Eu usava o bom e velho Blogger, né, o Blogspot, para quem é antigo aí. Então, cada post desses aqui, né, apresentava um produto, né, um e-book. Eu tinha aqui só os e-books, por enquanto. Depois postei mais recentemente aqui o curso, né, que é esse curso a respeito do qual eu comentei agora, que está sendo produzido, né. E à medida que eu realizo as aulas, elas são gravadas e disponibilizadas na área de membros para os alunos desse curso. Só que a minha decisão mais recente foi que não é isso que eu tenho como objetivo de fato, tá? Meu objetivo não é ficar escrevendo e-book para vender, tá? E vou dizer para vocês que eles estavam disponíveis lá, né, na QA Academy, estavam sendo vendidos, tá? Haviam pessoas comprando esses e-books e eles estavam me gerando um faturamento que pelo menos cobria as despesas que a QA possui, né? Por quê? Se nós observarmos aqui, ó, lá no Instagram da QA, né? Instagram, né? da QA, deixa eu colocar assim. Todas essas postagens aqui, elas são criadas por um estúdio de social media, né? Um estúdio de design. Porque eu não tenho essa criatividade, não sou um profissional de arte, né? Da área de produção de arte, né? De conteúdo artístico. Então, tudo isso aqui é produzido por uma empresa que é contratada, né? Então, eu contrato uma empresa para produzir a arte para mim. Então, nós
discutimos e criamos um calendário editorial para o mês inteiro, com todos os assuntos que eu quero abordar, criamos o conteúdo, né? Reviso todo esse conteúdo, aprovo esse conteúdo, e a arte produzida, eu reviso e aprovo essa arte, e depois ela é publicada, né? Então isso é uma despesa, né? Hospedagem do site é outra despesa, né? Enfim, né? E o meu tempo, né? Minha hora, que não é uma hora barata, tá? E a partir disso, a partir desse faturamento, então, né, da venda desses e-books, do curso, eu cubro essas despesas. Só que eu cheguei num momento de ruptura, tá? Um momento de inflexão, de ruptura, em que eu decidi que não é esse o objetivo da QA, tá? Lá no site da QA, se vocês observarem também, tem uma seção do blog da QA. Se vocês forem lá no blog da QA, vocês vão perceber que tem uma postagem aqui, ó, bem-vindos ao blog da QA. Olhem a data em que ela foi criada, ó, postada em 26 de agosto de 2024. Eu estava numa viagem aqui pelos Bálticos, né? Não eram Bálticos, pelos Balcãs. Eu estava na cidade de no país Montenegro. Não lembro qual era essa cidade aqui, qual era essa praia. Mas eu decidi escrever essa postagem para dar o lançamento oficial ao blog da QA. E eu falo aqui sobre o meu aniversário de 42 anos. Bom, eu tenho que abrir a porta da sacada para minha cachorra que quer tomar um banho de sol. Bom, como eu disse, eu não vou cortar esse vídeo, né? Bom, eu estava escrevendo aqui sobre a data, né, em que eu estava comemorando 42 anos e a relação que eu fiz aqui com o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Não sei quem já ouviu falar aí, quem já conhece, quem já leu esse livro do Douglas Adams. Ele fala... É um livro de ficção, né? E ele fala sobre uma realidade futurista, enfim, em que é desenvolvido um servidor para responder a pergunta sobre qual é o sentido da vida, né? E esse servidor, né, essa máquina, responde 42. Como 42 é a resposta para tudo, né, no universo. E quando eu completei 42 anos, então eu achava que eu tinha a resposta sobre qual era o meu propósito, qual era a minha missão, né? Eu participei de um programa de desenvolvimento pessoal e profissional, né, que foi uma caminhada de 3 dias ao longo da Peter Pad. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidamente o que é a Peter Pad. Peter Pad é como o Caminho de Santiago de Compostela na Holanda, tá? Tem uma trilha que percorre aqui, deixa eu ver o mapa, percorre aqui, ó, do norte do país até o sul do país. Aqui é Maastricht, fronteira já com a Bélgica. Então, uma trilha aí de total mais de 500 quilômetros, se não estou enganado. Aqui, ó, over 500 kilometers. E eu já fiz algumas etapas dela, tá? Mas eu participei de um programa que percorria de Hardenberg a Houten. Então, essas 3 etapas aqui, ó. Opa, deixa eu destacar essas 3. Essas 3 etapas aqui. 21, 21 e 15 quilômetros. Em 3 dias, com uma série de atividades, né, conduzidas por profissionais de uma empresa que promove esse programa, né? E algumas dessas atividades, então, elas eram relacionadas à missão, princípios, valores, habilidades, para que nós chegássemos a um propósito, né? E o propósito ao qual eu me identifiquei, com o qual eu me identifiquei, né? Ao qual eu me propus, né? O propósito que eu descobri, né? O que eu constatei ou apenas criei mais convicção, era algo que eu já sabia, que é promover, né, as oportunidades para que as pessoas desenvolvam suas habilidades, né? Profissionais, principalmente, né? Principalmente profissionais, no âmbito profissional. E eu escrevi isso há 1 ano atrás, então em 26 de agosto de 2024, e publiquei aqui essa postagem no blog, tá? O que acontece é que 1 ano depois, agora no dia 26 de agosto, né, eu estava lá na ilha de Chipre, estava numa praia, tem uma praia lá chamada Lagoa Azul, eu fiz um passeio lá de barco, é uma praia muito bonita, tem tartarugas nadando ali, então a gente nadou com as tartarugas, enfim, e eu estava refletindo a respeito de tudo que tem se passado nesse último ano e o caminho que eu estava tomando, né? Eu estava começando a vender cursos,
produzindo, né, ou melhor, vender e-books, produzindo um curso, e não era esse o meu objetivo. O objetivo inicial era promover oportunidades, articular, na verdade, né, oportunidades junto à comunidade da QA, para que esses profissionais, os membros da comunidade da QA, desenvolvam suas habilidades, tá? Porque eu tenho objetivos profissionais, vamos dizer aí de médio prazo, né? Eu pretendo empreender nessa área, tá? E contratar pessoas, contratar profissionais de QA. E eu quero ter os melhores profissionais aos quais eu tiver acesso, que vão ser os profissionais que eu tenho acompanhado, profissionais que são membros da QA, profissionais que participam das iniciativas da QA, que estão se desenvolvendo através do conteúdo e dos recursos oferecidos pela QA. Então, através de promover essas oportunidades e presenciar o desenvolvimento de profissionais, eu vou ter certeza de estar contratando os melhores profissionais disponíveis no mercado, tá? Então, eu vou empreender aqui na Europa, vou contratar profissionais do Brasil, né? Seja para trabalho remoto, seja para fazer realocação, vindo morar na Europa, né? Então, esse é um objetivo que eu tenho. E a QA, ela vai ser uma base fundamental para que eu tenha acesso, então, a esse conjunto de profissionais. Bem, quando eu cheguei nesse ponto, então, um ano depois, né, esse ponto de inflexão, como eu disse, um ponto de ruptura, em que eu percebi que eu não poderia ser incoerente e criticar o que muitos vêm fazendo se eu fizesse igual. Então eu estava fazendo diferente, eu vinha oferecendo algo com uma promessa honesta, né? Que na verdade não é uma promessa, né? Eu não posso prometer. A única coisa que eu posso prometer é o que eu vou entregar, tá? Posso me comprometer a entregar algo de determinada forma, mas eu não posso prometer resultados, tá? Então cada um vai ter o seu resultado. O que acontece é que eu cheguei nesse momento em que eu comecei a ter contato com vários fornecedores de cursos, de mentorias, comecei a ter contato com muito conteúdo produzido por eles, e eu percebi que eu não poderia ser incoerente, eu não poderia seguir mais nessa linha. Isso já estava me causando desconforto. Então a minha decisão foi de democratizar o acesso ao que quer que seja que eu possa produzir de conteúdo, tá? Então, a partir desse momento, eu não vendo mais e-books, nem cursos. A turma que está em andamento para a produção do curso, tá? Que é esse curso aqui, ó, a Expedição QA, né? Como eu estou chamando. Que é um curso de fundamentos de testes de software, tá? Vai ser concluída essa turma, tá? Vai até o final, vai ser concluída. Esse curso vai ser concluído, essa primeira edição, primeira e única edição, acredito. Acredito que não vão haver outras, né? Mas não sei se isso não vai mudar no futuro, tá? Nunca diga nunca, né? Então, essa primeira edição vai ser concluída, vai até o final. As aulas vão continuar sendo gravadas e vão ser disponibilizadas em forma de um curso gratuito, tá? Aqui nós temos também aqui, ó, simulados CTFL. Então, eu ofereço simulados para quem está se preparando, né, para obter a certificação CTFL, ou simplesmente para quem quer estudar, né? Então são simulados aqui para os 6 capítulos do syllabus, da documentação oficial da certificação CTFL da instituição ISTQB, né? Que é essa instituição que nós vemos aqui, ó, ISTQB. Por que CTFL é reconhecido? Porque o mercado reconhece, né? Por que a ISTQB é uma instituição na qual os profissionais de QA que buscam certificação confiam? Porque o mercado confia. Então, é quase que uma coisa do consciente coletivo. Quando todos começam a acreditar, dar credibilidade, confiar em algo, aquilo se torna algo confiável, né? É um consenso comum. Então, eu decidi que a QA Academy, ela vai oferecer o que quer que seja de conteúdo que a QA e sua comunidade possam produzir, de forma colaborativa, de forma open source. Eu havia sugerido a criação de uma iniciativa independente e havia convidado profissionais a participarem dessa iniciativa. Deixa eu ver se minha cachorra não quer entrar. Não. E participarem dessa iniciativa de forma colaborativa. Não percebi engajamento. Parece que as pessoas querem os resultados, não querem participar do processo de produção. Só querem colher os frutos, né? Colher o resultado. Então eu decidi que essa iniciativa ela não iria ter sucesso, ela não iria ser continuada pela comunidade, né? Eu lancei a iniciativa e eu estava esperando engajamento e contribuição, colaboração.
Não houve isso, então eu decidi que ela não iria, eu percebi, na verdade, que ela não iria ser continuada, ela não teria continuidade se a QA, através de mim, não tocasse essa iniciativa. Então eu decidi que, na verdade, aquela iniciativa que eu estava chamando de QATS, que significa qualificação aberta, na verdade era QA2, porque tem duas vezes QA. Qualificação aberta, então a sigla é QA, né? Qualificação aberta em QA e testes de software. Eu decidi que isso, na verdade, teria que obrigatoriamente se tornar um QA3TS, que seria o quê? QA Academy, qualificação aberta em QA e testes de software. Isso precisa necessariamente ser parte da QA Academy. Então, aquilo que eu lancei como uma iniciativa para ser independente se tornou uma iniciativa dependente da QA Academy. Tá? Me apropriei dessa iniciativa e vou tocar ela. Caso hajam voluntários que queiram colaborar com esse projeto, que inclusive vão ter a oportunidade de, através desse projeto, praticar alguns conceitos e fundamentos que estão aprendendo, ter uma experiência de um projeto real e com isso se desenvolver profissionalmente e já conseguir ter uma experiência para constar no seu currículo, no seu perfil no LinkedIn, uma experiência de voluntariado, deixando bem claro, isso não é uma experiência profissional, é uma experiência de voluntariado. Existe uma seção correta no LinkedIn para colocar isso, tá? Não coloquem lá em experiências, vocês não estão trabalhando para mim ou para a QA Academy, vocês são membros de uma comunidade que tem uma série de iniciativas e essa é mais uma delas, tá? Então eu decidi que a QA Academy seria parte, ou melhor, que essa iniciativa seria parte da QA Academy e decidi relançar a QA Academy. Dessa vez, não mais como um acervo que poderia ter produtos produzidos pela QA, né, através da QA Academy, como os e-books e o curso que está sendo produzido, mas que poderia ter lá recursos produzidos por qualquer membro da QA Academy, qualquer membro da QA. Por exemplo, se um membro da QA gravou um curso sobre uma determinada ferramenta, eu avaliei esse curso e entendo que esse curso é confiável e eu posso recomendar ele, tá, com confiança, eu cadastro ele lá na QA Academy. Essa era a ideia inicial. Ela seria um acervo, tá? Um local onde nós seria um agregador, um local onde eu encontraria diversos recursos num lugar só, tá? De forma centralizada. Só que eu acabei mudando de ideia, decidi que a QA Academy não vai ser isso. Então a QA Academy agora, deixa eu abrir a porta aqui para minha cachorra que quer voltar da sacada. Pronto. Já foi tomar sol. Essa é a Lilica. Então essa é a nova QA Academy, tá? Nova QA Academy agora é um novo site. Estou produzindo ele, estou criando ele. Ainda tem muito o que melhorar. Por exemplo, eu acabei de perceber que depois das últimas alterações que eu fiz aqui no menu de navegação, né, na barra de navegação, ele ficou centralizado. Na verdade não está centralizado, mas está próximo do logotipo. Não era esse o objetivo era que ele ficasse mais à direita. Então, isso foi resultado de um ajuste, um pequeno ajuste que eu fiz em algo, que resultou em outro efeito colateral. Então, isso é falta de teste de regressão, né? Mas eu estou desenvolvendo e, como desenvolvedor, eu vou produzir bugs. E depois, como QA, eu vou encontrar esses bugs. E aí, como desenvolvedor, eu vou corrigir esses bugs novamente. Então, estou produzindo esse site em React, né? E hoje nós temos... Aqui eu explico, né, o que é a QA Academy. Em recursos educacionais, eu já estou disponibilizando os e-books gratuitos, tá? Depois eu vou começar a disponibilizar alguns templates que eu estou produzindo, que podem ser utilizados por vocês no dia a dia, no trabalho. Alguns outros artefatos técnicos, né? Aqui nos recursos, ó, vocês vão perceber... Por que não está carregando? Tá. Estranho. Demorou para carregar ali quando eu cliquei, ver todos os recursos, mas agora veio. Então nos e-books, né, vamos ver os e-books. Aqui estão os e-books. Eles estavam sendo vendidos. Então eu estou abrindo mão desse faturamento para ser coerente com a minha proposta. Tá? Vocês podem ver aqui os detalhes do e-book, né? Esse aqui é o e-book que eu estou tratando aqui. Tem aqui a descrição, um sumário, né, com a descrição de todos os capítulos e tópicos abordados nesse e-book. E vocês podem acessar ele. Ele está disponível nesse repositório, né, o repositório que eu havia criado lá, o nome QATS, né? Então tá aqui, é um PDF, é um e-book aí de
Quantas páginas tem esse aqui? 62 páginas, né, para um público aí de nível júnior, né, não tem muita dificuldade, enfim. Escrito lá em junho de 2024, né, um pouco antes daquela viagem para Montenegro. Na verdade, foi uma viagem para a Albânia, e da Albânia eu estendi para Montenegro e para a ilha de Corfu, que é uma ilha grega também. Mas então, voltando aqui, tem 6 e-books disponíveis. Em breve, eu também vou disponibilizar aqui um curso, né? O curso que é um curso que foi desenvolvido e que está sendo produzido para ter a participação de uma turma durante a gravação das aulas, que deveria retratar, através dessa experiência de imersão, né? Porque qualquer pessoa que assistir esses vídeos depois vai, na verdade, ter a sensação de que está participando daquela turma, onde alunos estão fazendo perguntas, onde eu consigo melhorar a didática, esclarecer, né, algumas dúvidas ali ao vivo. Além disso, aqui na área de formações, nós vamos ter trilhas de formação. Então, por enquanto eu só tenho 3 aqui, tá? Na trilha de fundamentos eu estou começando a criar os módulos e os capítulos. Nas outras não tem nada ainda. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 módulos, mas eu ainda não tenho conteúdo, tá? Vamos voltar aqui para formações. Na trilha de fundamentos, eu tenho o módulo Fundamentos de QA e Testes de Software. Esse módulo seria equivalente a CTFL, tá? Então pensem nessas trilhas de formações como trilhas que possuem módulos que são como cursos, tá? Cada módulo é um curso. Quando eu venho aqui para ver os capítulos, então, ao invés de 6 capítulos, como nós temos lá no CTFL, aqui nós temos 11 capítulos, tá? Para cada capítulo desses, por enquanto ainda não está disponível o conteúdo, mas quando nós clicarmos aqui em ver conteúdo, nós vamos ter acesso àquele mesmo repositório, onde eu vou ter uma página, aqui está, em desenvolvimento. Eu vou botar uma arte mais bonita aqui para página em desenvolvimento, né? Mas basicamente nós vamos ter um conteúdo. Eu posso abrir o template aqui para mostrar para vocês, mas o conteúdo vai ser parecido com isso, ó. Imaginem que eu vou acessar o conteúdo aqui. Ó, esse aqui é um template. Trilha 99, módulo 99, capítulo 99. Então eu botei os números altos assim, só para servir como um template. Então imagine que eu vou ter uma página de conteúdo assim, tá? Esse é o README, que é como se fosse a página inicial desse capítulo. Eu vou explicar aqui o objetivo, os tópicos que vão ser abordados, as leituras obrigatórias, as referências. Vai ter um quiz. Depois de ler tudo, de estudar o conteúdo desse capítulo, você vai responder um quiz, tá? Esse quiz vai ter algumas poucas perguntas, ali 5 perguntas. E são perguntas, cada vez que a gente responde um quiz, ele vai selecionar perguntas aleatórias de um acervo de perguntas, vai embaralhar as respostas, né, para que ninguém consiga colar ou compartilhar as suas respostas com outras pessoas. Depois aqui na pasta de conteúdo, eu vou ter mais conteúdo, então vocês podem ver aqui que já, ó, navegação rápida aqui, ó, seção, tópico principal, é a navegação rápida desse documento. Mas o que nós temos nesse documento? Então, vai ter estudos de caso opcionais, né, vai ter o conteúdo propriamente dito, né, falando aqui sobre a próxima sessão. Então eu posso ter várias sessões, né? Uma sessão, depois uma próxima sessão falando de outro tópico, um estudo de caso, atividades de fixação, referências complementares. Se eu tiver subpastas, eu vou ter aqui tudo. Enfim, então esse aqui é um exemplo do formato em que o conteúdo vai ser disponibilizado. Depois de estudar tudo isso, a pessoa vai clicar lá em responder quiz. Aqui eu tenho 5 perguntas. Então a pessoa vai, embaralhadas, né, como eu disse, a pessoa vai selecionar aqui. Estou selecionando de forma aleatória aqui as respostas. Tentativas usadas, 0 de 3. Então eu vou responder, né, vou enviar as respostas, e aí isso vai ser calculado, vai ser contabilizado, tá? Contabilizado como a primeira tentativa. Caso eu não cumpra o mínimo de acertos, que é de 60%, então das 5 perguntas eu tenho que acertar 3. Eu posso tentar novamente, até 3 vezes no máximo. Então eu vou clicar aqui em enviar respostas. Respostas enviadas, tentativa 1, a correção será feita automaticamente, você não precisa fazer nada. Em alguns segundos seu resultado deverá aparecer em avaliações do módulo ou na lista de capítulos. Então, depois de responder, a pessoa vai vir aqui, ó. Aqui na lista de capítulos, ao invés de responder quiz, isso não está pronto ainda.
é um script que eu já estou desenvolvendo, que eu tenho que implementar como um workflow dentro do GitHub Actions. Então, quando eu fizer a resposta, quando eu enviar a resposta, essa resposta vai para o repositório, roda um script num workflow, que é disparado através do push desse arquivo para o repositório. Esse script verifica as minhas respostas, corrige elas e gera um outro arquivo de resultados para aquela minha tentativa do quiz. Então, ao invés de responder quiz, eu vou ter aqui resultados do quiz, quando já houver um arquivo de resultados criado por esse script de correção. Ou eu posso vir aqui, ó, em avaliações. Aqui eu vou ver a lista de todos os quizzes e exame. E o exame também não está pronto ainda, ó, vocês vão perceber aqui, ó, nem... exatamente, não existe ainda o exame. Mas quando eu clicar aqui em iniciar exame, eu vou acessar uma página parecida com essa do quiz. Não tem quiz para o capítulo 11. Avaliações... sim, é porque esses links aqui eles estão desatualizados. O acesso, por enquanto, para os quiz é por aqui, né? Mas algo parecido com isso, com esse quiz, eu vou ter um exame com muito mais questões do que 5, tá? Provavelmente vai ser um exame aí com 30, 40, 50 questões para serem respondidas em 1 hora. E 1 hora, 1 hora e meia, depende da quantidade de questões, depende da complexidade do assunto. E ao responder o exame do módulo, e ao ser aprovado naquela tentativa de realização do exame, a pessoa vai ter um certificado. Tá? E o objetivo da QA Academy é ser reconhecida como uma instituição de formação de profissionais da área de QA e uma instituição certificadora. Tá? Então, essas formações aqui, essas trilhas, vão ter módulos que vão emitir certificados. E aos poucos, empresas e entidades da nossa área vão reconhecer isso e através desse consciente coletivo, desse consenso comum, essas certificações vão passar a ter relevância no nosso mercado. Depois eu vou criar aqui, né, ainda não existem, né, os projetos, eu vou criar projetos. O projeto desse site seria o primeiro projeto, na verdade. Assim que eu tiver colaboradores, voluntários para participar desse projeto, vou começar a tocar esse projeto. Na verdade, já existe aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nesse repositório já existe na seção de projetos, o projeto já está criado aqui, eu já tenho um backlog, né, épicos, funcionalidades, tenho aqui algumas user stories que eu já estou revisando aqui, que eu já desenvolvi, né, tenho um backlog aí para priorizar, né, funcionalidades aí, para criar novas user stories, para priorizar, e fica aí o convite, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser participar desses projetos como um voluntário, um colaborador voluntário, pode se candidatar através de um link aí, tá? Inclusive, depois eu vou ter aqui as mentorias. As mentorias, esse é um detalhe importante aqui, eu vou fazer esse parêntese para deixar bem claro. As mentorias que eu vou oferecer, esses vão ser os únicos serviços pagos, tá? Por quê? Essas mentorias eu entendo que vão ser talvez a cereja do bolo, o ápice de um profissional ou um aspirante à profissão de QA, que vai, através das formações, começar a estudar, começar a se desenvolver, participar de projetos, vai ter as suas primeiras experiências reais no mercado de trabalho, vai começar a trabalhar, ou já trabalha na área de QA, e vai chegar um momento da carreira em que ou essa pessoa vai precisar de uma mentoria, que eu chamo aqui de essencial, para iniciantes ou em transição de carreira, ou uma mentoria express, que é uma sessão pontual, para ajudar a resolver um problema específico. Olha, eu estou tendo um problema X na minha carreira, estou tentando entrar num processo seletivo, numa empresa, participando de um processo seletivo e eu estou com uma certa dificuldade. Então eu vou fornecer uma mentoria específica voltada para aquela necessidade, né? Vou ter uma sessão de mentoria lá, 1 hora focada naquele problema. 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende do tipo de necessidade, depende do pacote, né? Ou focar em carreira internacional, para quem quer ou sair do Brasil ou trabalhar remotamente para empresas do exterior, tá? Então, a mentoria, isso sim vai ser um serviço cobrado, porque isso vão ser horas dedicadas da minha parte, que não são dedicadas no meu horário de lazer, eventualmente, em que eu estou aqui. Eu não posso chamar de
trabalho, né? Então estou chamando de lazer, mas também não seria um momento de lazer, né? O momento de lazer é quando eu saio para viajar para um parque, vou jantar num restaurante, enfim. Mas em muitos momentos aqui no final de semana eu estou de bobeira, eu venho aqui, sento, começo a desenvolver aqui, né? O meu projeto. O meu projeto tá esse projeto em React, ao qual eu né? Aqui é o conteúdo, aqui é a plataforma, a página de recursos, enfim. Então, isso eu faço de forma voluntária, tá? Isso eu faço de forma colaborativa, tá? Isso eu não cobro. Essa plataforma, as formações, os projetos, os recursos disponíveis, isso tudo é voluntário, tá? Essa é a minha contribuição para a comunidade da QA. Mas as mentorias não. As mentorias eu entendo que, dada a seriedade, né, a que se propõe uma mentoria, dada a necessidade, né, que mobiliza uma pessoa a dedicar tempo, esforço e recurso financeiro para contratar uma mentoria, porque realmente leva a sério, vê valor naquilo, isso precisa ser valorizado e isso tem valor agregado para essa pessoa e vai ter um custo também, tá? Então as mentorias vão ser cobradas. Ainda não pensei completamente, estou pensando, ainda estou desenvolvendo, mas basicamente vão ser 3 formatos de mentoria que em breve vão estar disponíveis para contratação. Por enquanto não existem, tá? Página não encontrada, por enquanto ainda não existe. E por fim, quem tiver mais dúvidas aí sobre o que é, né, o QA Academy, tem algumas perguntas aqui, mais perguntas vão ser adicionadas à medida que forem enviadas mais perguntas e eu responder essas perguntas. E para quem quiser colaborar, tem aqui essa seção como participar, né? Vocês vão clicar aqui em quero colaborar, vão preencher esse formulário para se candidatar aí. Quer fazer o quê? Quer ajudar na curadoria do conteúdo técnico, revisar, aprovar, sugerir melhorias, né? Ou criar e revisar os quizzes, as perguntas dos quizzes e exame, né? A prova final do módulo. Outra, ajudar na infra, na automação, né? Continuous integration. Por exemplo, agora eu preciso de ajuda para isso, criando um script que vai fazer a correção através de um workflow de GitHub Actions. Ou ajudar na comunicação, na divulgação, ajudar a administrar o LinkedIn e o Instagram da QA. Ou talvez ajudar a administrar os grupos da comunidade, no WhatsApp, Telegram, né? Ajudar na governança, na organização. Eu preciso de um Scrum Master, preciso de um gerente de projetos, preciso de um PO, ou outras, né? Quer ajudar no desenvolvimento, quer ser QA, né, desse projeto. Então, existem formas aí para participar, tá bom? Para colaborar. E por fim, acompanha a QA, né? O site oficial, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Tem o canal do YouTube, né? O canal do YouTube aí, ó, fica novamente a convocação para se inscreverem, tá? Tem uma série de, não só, tem shorts aqui, né? Inclusive esses shorts aqui é explicando a proposta original da QA, da QATS, dessa iniciativa. Tem uma série de vídeos aí, né? Tanto vídeos dessa série, né, que tá na segunda temporada aí, que é o Café com QA, que tá aqui minha caneca de Café com QA, né? Quanto outros vídeos contando o início da QA, né? Conheça Daniel Castro, descubra a QA, como crescer na carreira. Aqui a Lilica estava do meu lado, ó, na poltrona. Tava no inverno aqui, de blusão dentro de casa. Passeio com a Lilica e conversar um pouco aí, né? Tava passeando e conversando na rua. Falando aqui sobre a República Tcheca, como foi minha experiência na República Tcheca antes de vir para a Holanda. Enfim, tem conteúdo de vários tipos aqui. Aqui entrevistas, né? Uma entrevista para um podcast aí, Carreiras Sem Fronteiras. Outro para Tana Storani, que é uma profissional de carreira, né? Ela dá consultoria de carreira. E, enfim, tem uma série de conteúdos aí, dicas aqui, como estudar para CTFL, enfim. Tá bom? Passeios aqui, ó, lifestyle, né? Passeio de bike aqui, um outro jantar no parque, né? Eu e a Karine aí, ó, passeando. E a Lilica na cesta da bike. Essa aqui era a bike antiga da Karine. Agora ela tá com uma fat bike, que são aquelas bikes que parecem motos, né? E aqui, os 2 vídeos anteriores dessa temporada da série, que é a temporada aí em que eu tô buscando trazer reacts, fazendo exposeds, né? Mas reforçando aqui que o meu objetivo não é atacar o convidado da live, mas sim o realizador dessa live, tá bom? Bom,
1h54 de vídeo, vou encerrando por aqui, né, quase 2 horas de vídeo. Eu tento me propor a criar vídeos curtos, mas eu tenho dificuldade em criar vídeos curtos porque os assuntos, eles merecem ser mais densos, mais detalhados, mais aprofundados. Eu já trago num mesmo vídeo 2 assuntos diferentes. Então, além de fazer esse react, esse exposure, já aproveito para apresentar aqui o QA Academy como uma alternativa. Então, eu procuro agregar mais valor através de mais conteúdo. Então, eu estou disponibilizando 2 horas do meu tempo aqui, né? Fiz um intervalo aqui, como eu disse para vocês, intervalo de almoço. Agora, eu já tenho que voltar aqui às minhas atividades. Um intervalo de almoço mais longo, mais estendido, né? Tenho que voltar às minhas atividades. Tem uma reunião. Inclusive, eu vou ter que sair agora, eu vou ter que ir para o escritório. Tem uma reunião no final da tarde, que é uma reunião mensal, que reúne o departamento inteiro no escritório. Estou indo para lá agora. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente deixo o convite aí para se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like aqui, um comentário, dizendo o que você acha desse formato de vídeo, né? O que você observou aí nesse React, né, de informações inconsistentes. Se vocês têm algum caso aí para me indicar, né? Manda um link de um vídeo aqui ao qual vocês gostariam de me ver reagindo, né? Fazendo a minha análise. E assim vocês vão contribuir, vão colaborar, vão participar da criação desse canal, da criação do conteúdo desse canal, da criação dos novos episódios dessa temporada 2 do Café com QA, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.